Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast da Dialética. Hoje temos aqui um convidado super especial, que é o Leonardo Castro Maia, vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico, e a gente vai ter aqui uma conversa inspiradora para autores, pesquisadores, professores, profissionais do direito, porque o Leonardo, o professor Leonardo, é também promotor de justiça. A gente vai falar muito do livro dele, vamos falar muito de prêmio, vamos falar da trajetória de autor, vamos discutir o livro efetivamente. Então, muita coisa legal aqui. Fique com a gente, que vai valer a pena. Eu aqui sou editor-chefe da Editora Dialética, professor Vitor Medrado. Para mim é uma honra conversar com o Léo. Já nos conhecemos, já trocamos muita ideia, já celebramos muito o prêmio juntos, e agora é a hora da gente, talvez, conversar um pouco mais sobre essa trajetória que é brilhante, né? Um autor premiado, para, quem sabe, inspirar novos autores, inspirar pesquisadores, inspirar, por que não, a defesa e o cuidado com o meio ambiente. Então vamos em frente. Mas para começar, eu queria falar um pouco do nosso autor, do nosso convidado. O Leonardo Castro Maia é promotor de justiça e de defesa no meio ambiente em Belo Horizonte, e ele foi o vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico na categoria Geografia e Geociências, com a sua obra, que é essa que está aqui na minha mão, Água e Conflitos Socioambientais, Tratamento no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, publicado pela Editora Dialética. Foi vencedor, então, do Prêmio Jabuti Acadêmico. É interessante porque, como eu disse, o Leonardo, além de ter uma carreira jurídica brilhante, há décadas já no Ministério Público, atuando na promotoria de meio ambiente, ele também é um pesquisador, então também é um autor, enfim, um professor. Ele tem doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina e também é um mestrado em Gestão Integrada do Território pela Univale. Então temos aqui um autor que é multidisciplinar, né, transdisciplinar, interdisciplinar, um autor também que tem uma carreira sólida profissional, também tem uma carreira acadêmica muito relevante, com mestrado, doutorado. Inclusive, o livro é fruto, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, mas é fruto da tese de doutorado do Leonardo. E eu tô falando Leonardo, mas na verdade a gente editor e autor, a gente já tem intimidade, eu chamo ele de Léo mesmo, então a partir de agora, Léo, Léo, acabou as formalidades. E Léo, fiz aqui uma breve apresentação então da sua trajetória, faltou alguma coisa que você queria fazer um highlight sobre a sua trajetória pessoal, sua trajetória e seu interesse nessa área que você pesquisou e publicou o livro? Então, Vitor, primeiro falar da minha alegria, né, da minha satisfação em participar desse momento aqui, desse encontro contigo e celebrando, né, de fato, a produção desse trabalho, dessa pesquisa e a premiação. É uma satisfação essa parceria, né, com a Editora Dialética, e agradeço também a gentileza das palavras, né, porque, de fato, eu sou um profissional que atuo nessa área e daí surgiu o interesse em pesquisar, em desenvolver respostas para problemas com os quais eu lidava. Eventualmente, as pessoas estudam, aprendem para exercer alguma atividade. No meu caso, aconteceu, eu exerci uma atividade e precisava me capacitar para poder exercê-la a contento, né, de modo adequado. Você iniciou primeiro a trajetória no MP? Sim, eu sou promotor de justiça em Minas, aqui em Minas, e há muitos anos, há 25, 26 anos, e a minha carreira acadêmica, digamos assim, se é que eu posso chamar assim de uma carreira acadêmica, ela veio depois, assim, tardiamente, tempo depois de eu ter iniciado minha atividade profissional de promotor. Hoje, de fato, eu participo, né, de cursos, né, cursos de pós-graduação, extensão, mas isso veio como um reflexo, assim, um efeito secundário ou colateral. Talvez. Uma necessidade que você sentiu de te aprofundar no tema. A primeira necessidade foi da minha própria capacitação, da minha instrução. Né? Então, é o interesse em me instruir, em saber para poder prestar um melhor serviço. Então, meu trabalho é servir, né? É servir a sociedade, é o trabalho do promotor. E eu atuando nessas áreas de meio ambiente, habitação e urbanismo, fui promotor de meio ambiente, habitação e urbanismo muito tempo no interior e depois aqui em Belo Horizonte, onde agora eu exerço ainda a minha atividade. Atualmente, eu exerço uma atividade de confiança do Procurador-Geral, que é o cargo de coordenador estadual das promotorias de habitação e urbanismo. Mas, afora essa atividade, que é uma atividade, digamos, temporária, ou que é um cargo de confiança do Procurador-Geral, eu sou promotor de meio ambiente, como você
bem destacou. E a partir daí é que surgiu o interesse, e eu me interessei muito com as questões relacionadas à água, aos recursos hídricos. Né? Por quê? Olha, essa era um ponto em que demandava conhecimento de minha parte. E eu sou promotor desde 1998. E em 97, um ano antes de eu ingressar no Ministério Público, a gente teve uma grande alteração na legislação nacional brasileira, que é a Lei de Recursos Hídricos, que é o objeto desse estudo, inclusive. A Lei de Recursos Hídricos, ela é de 1997. Ela revolucionou o sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Então, essa contemporaneidade, né, de mudança, não que eu tenha até me interessado, começado logo em 98 e logo em 97, porque ingressando na carreira eu tive outras atividades. Eu fui promotor do júri, promotor criminal, promotor do patrimônio público, fui do consumidor, da saúde. Eu tive a oportunidade de circular por várias áreas do Ministério Público. Mas esse circular, esse caminho nessas outras áreas, ele foi por um tempo de início da carreira. E logo depois eu assentei na atividade principal de meio ambiente, habitação e urbanismo, e dali surgiu a necessidade desse conhecimento, dessa capacitação. Então, e outra questão é que esse tipo de conhecimento que eu precisava, que eu carecia, né, que eu tinha necessidade de assimilar, ele, por ser na questão do direito ambiental, o direito ambiental ele tem uma coisa interessante, uma particularidade, que ele é um direito que dialoga muito com os outros ramos do direito e com os outros ramos do saber humano. Então, o direito ambiental não é direito ambiental assim, sem alguma coisa de química, de geologia, de meio ambiente, geociências, né, que foi até a premiação. Então, naturalmente, isso é natural do direito ambiental, né? Ele te conduz para esse caminho. Então, eu acabei buscando o curso com essa característica. Então, minha primeira formação, digamos, da educação formal foi o mestrado. Ele foi em gestão integrada do território, que ele era interdisciplinar. Sim. E envolve o direito, mas envolve não é direito. Não é direito. Não é. Ele é interdisciplinar por natureza, ele é um mesclo de várias... mas para outros lados, quer dizer... Para outros lados. Né? Mas, naturalmente, o direito ambiental está ali. Porque a gente vai estudar, por exemplo, áreas protegidas, ou território, ou recursos hídricos, e existem normativas para isso. O direito, ele tem normativa em tudo quanto é coisa do saber humano. Se você for pensar médico, tem um direito médico. Sim. Né? Atividade marítima, navegação, tem um direito da navegação, um direito aeronáutico e assim por diante. Então, existe naturalmente direitos para essas questões interdisciplinares relacionadas por exemplo, à água, ou ao território. E veja que nesse mestrado, que é um trabalho que eu não publiquei... E que vamos publicar, estávamos falando disso aqui agora eu tô... ficar sabendo. Eu tô com uma disposição mesmo de publicar. Então depois que você ganha o prêmio Jabuti... Mas é engraçado é que esse primeiro trabalho, como o curso era Gestão Integrada do Território, o foco é um curso que ele permite muitas abordagens. O território é uma questão interdisciplinar, é o estudo do território, territorialidade. E no Brasil, né, é uma questão... Sim, e é uma tendência no mundo hoje, as políticas ligadas ao território, porque as coisas estão ligadas com GPS, com... georreferenciamento, tudo isso é gestão do território. Né? No meu caso particular, o desenvolvimento foi relacionado a áreas protegidas, então por territórios, mas dentro de uma bacia hidrográfica. Então, o foco foi a bacia hidrográfica. A minha, digamos, unidade territorial de estudo dentro da linha de áreas protegidas, não é o tema do livro, é da pesquisa de mestrado. Foi áreas protegidas e território, no caso, bacia hidrográfica. E depois desse curso, e a minha orientadora, a professora Renata, uma pesquisadora, assim, de alto gabarito, ela é bióloga, então olha como é que é interdisciplinar, né? Ela tinha um olhar completamente diferente. E é na interdisciplinariedade que sempre surgiram as inovações científicas, né? Sem dúvida. Para quem atua na questão ambiental, é uma abordagem interessante, porque ela vai te dar uma outra ótica, uma outra visão, com ângulos que você não ia olhar, que você não vislumbraria, e que de repente você está olhando e vendo sobre o olhar, sobre a interpretação de outros profissionais com outras vivências, e eu tive a orientação dela, e foi ela que no dia da defesa do mestrado fala, olha, agora tem um doutorado
que eu acho que tem tudo a ver com você. E eu acabei a defesa do mestrado e fui pesquisar sobre isso. Cheguei em casa. Que foi? A Univale fica onde mesmo? A Univale fica no leste de Minas, em Governador Valadares. Valadares. Então a Univale, ela fica, inclusive... Então você saiu de Valadares, em Minas, para Santa Catarina. Pois é, então, foi uma iniciativa em colaboração das duas universidades, Uniço, né? Então, teve o estudo na Universidade Federal de Santa Catarina, mas a oportunidade foi em razão de uma iniciativa conjunta das duas universidades. E eu não sabia disso, e eu defendi a dissertação de mestrado, e no dia da defesa ela falou, olha, tem um curso aqui que você devia fazer. Mas o prazo está por esses dias agora, o prazo para fazer inscrição. Veja na secretaria. Quando eu passei na secretaria, o pessoal me falou assim, é hoje o prazo. E isso é muito interessante, como que a vida conduz as coisas, né? Por quê? Quando eu entrei no mestrado em Gestão Integrada do Território, inicialmente eu já estava me preparando para fazer um mestrado numa outra universidade que era até no exterior, e eu tinha preparado um projeto de pesquisa que era sobre conflitos. Água e conflitos. Só que quando eu fui fazer Gestão Integrada do Território, eu achei, não, tem mais a ver. Uma outra questão que também me interessava, que é a questão da bacia, a questão das áreas protegidas. Então, eu guardei aquele e utilizei, fiz um outro projeto de pesquisa da bacia. Então, quando ela me fala isso e a moça fala, é hoje, eu chego em casa e pego o meu projeto de pesquisa, que eu já tinha pronto para uma universidade que era a Unesco, ela tem um programa de conflitos socioambientais hídricos, de conflitos hídricos, que é na Holanda. E nisso é que eu estava me preparando para me inscrever. Então eu pego aquele trabalho, projeto, né, de pesquisa, porque eu precisava de um projeto para me inscrever. Sim. Então eu não tinha tempo de fazer um projeto, de fazer nada. Eu peguei um projeto que estava pronto, troquei o nome ali, botei... Fiz assim, do jeito que era o padrão da Universidade Federal de Santa Catarina, juntei os documentos que eu já tinha todos prontos por causa da própria Univale, da minha inscrição. Tipo, currículo, tá tudo xerox separado, tava tudo guardado no meu escritório. E eu tinha que mandar por correio para Florianópolis. Então, quando eu fui ao correio, isso eu preparei, passei em casa, separei tudo. Quando eu chego no correio, agência fechada. Nossa. Aí eu, poxa, perdi, acabou, mas eu tava tranquilo. Eu falei, vou fazer se fizer, se não fizer, isso foi o dia de defesa do meu... Eu nem tava pensando em fazer nada, tava até exausto, assim, do mestrado. Sim. Só que aí, na hora que eu tô saindo do correio... E já realizado também. Sim, naquele momento, quando eu saio do correio, tem uma pessoa na rua que tá andando, ela fala assim, o senhor aqui tava querendo ir no correio? E eu falei, sim, eu vim postar uma coisa, mas tá fechado. Ela falou assim, não, no shopping tá aberto. E o shopping fica aberto até 8 horas da noite. Eu saí, fui ao shopping e postei. Foi no último dia, assim, foi nessa circunstância. E aí eu tive a oportunidade de fazer... Foi essa pesquisa aqui. Que foi essa pesquisa. Que sensacional, sensacional. É muito interessante. Como que a vida, né? A vida assim, a gente planeja, mas olha que coisa... Se tivesse planejado, não estaria. Eu sempre fiquei, assim, muito impressionado, desde que a gente se conheceu, e do prêmio e tudo mais, e eu nunca te perguntei isso, mas, assim, ser promotor de meio ambiente em Minas Gerais, no Brasil primeiro, e depois em Minas Gerais, com esse tanto desafio que a gente tem. Que bom que temos um Leonardo Castro, doutor, sério, porque tem muito trabalho para ser feito, né, Léo? Assim, muito desafio. Sem dúvida. Né? Dizem que a legislação brasileira ambiental é até boa, né? Mas a gente tem um desafio de outras instâncias aí, né? De efetivar isso, esses desastres que aconteceram aqui do lado. A gente tá em Belo Horizonte hoje. Sim. No período do meu mestrado, o Governador Valadares, ele está no epicentro, digamos, da área afetada. Ele está exatamente do Rio Doce. Ele é o meio do Rio Doce. Ele é o meio. Ele é o ponto, assim. E é a maior cidade do Rio Doce. E eu, na ocasião do rompimento da barragem de Mariana, eu era coordenador das promotorias de meio ambiente da bacia do Rio Doce, porque o Ministério Público de Minas, ele tem essa organização por bacia hidrográfica. Então, essa é uma característica que a gente tem aqui no nosso Ministério Público, que hoje outros ministérios públicos têm também, mas nós temos os coordenadores. Acho que impressionante. Então, assim, estourou. Então, cadê o Ministério Público? O que o Ministério Público tem a dizer? E você estava lá na ponta. Lógico que esses desastres trágicos, assim, né, com perdas de vidas, eles, assim, não existe nada preparado, não tinha nada preparado. Hoje, nós estamos num grau bem melhor de preparação. Até então, não havia o Estado brasileiro, o Ministério Público, o Estado de Minas, o Estado brasileiro, a União. Ninguém está preparado, né? Foi uma devastação, assim, dos dois desastres, né? O desastre do Rio Doce atingiu a bacia inteira. Então, assim, ele fulminou toda a fauna, a flora, né, do rio, as áreas todas foram afetadas ali no entorno, e as pessoas afetadas, aquelas diretamente no momento do rompimento, pessoas que foram atingidas pela onda de vazão, mas depois de anos, né? Inclusive no meu doutorado, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu tive vários colegas escrevendo sobre os desastres. Sim.
Eu acabei, em razão da minha atividade profissional, preferindo manter um distanciamento da minha pesquisa para também não ficasse nem questionado, né, por ter uma posição enviesada. Também, acho que é até um distanciamento que... Epistêmico também. o próprio pessoa que está pesquisando, ela busca isso também, procura fazer. Embora, lógico, eu tenho interesse. Tanto que depois disso, hoje na minha atividade, eu coordeno ainda, né? Ainda coordeno, mas a gente produziu a maior parte de trabalhos no ano passado, 2 obras, uma obra de aspectos doutrinários, uma outra de desastre, manual de desastres do Ministério Público Brasileiro. E eu tive a oportunidade de coordenar esse trabalho, realizado assim, com colegas assim, fantásticos, sensacionais, de todo o Brasil, né, de Minas e de todo o Brasil, inclusive com muitos colegas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que foi atingido na sequência, né, e a gente teve notícia, né, de que o manual ele foi ali considerado como um instrumento interessante, embora, lógico, o desastre é aquela coisa, tem que ser prevenido, porque a prevenção sempre é a única solução. Depois de instalado, acontecem os seus efeitos, né, os seus impactos, muitos deles são irreparáveis, né, na verdade, vão perdurar durante longos períodos. Sim. E que bom que nós temos promotores como você, Léo. A gente precisa avançar muito, né, muita coisa para ser feita. Agora, você falou de coordenação de livros, estamos aqui com o livro. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade de falar um pouco, esse nosso papo aqui sobre a sua trajetória como autor, pesquisa, tem a ver com a atuação da dialética. Eu queria inserir um pouco isso na nossa conversa, para ir falar um pouco como editor, assim. Qual que é o nosso papel nessa história desse livro aqui? O grande protagonista está aqui na minha frente, é o Léo, o autor da pesquisa, com a sua orientadora, os seus orientadores, enfim, um trabalho ali hercúleo de pesquisador, que a gente sabe que não é fácil, né? Em biblioteca. Mas eu acho que, não gosto de ficar jogando louros na gente mesmo, mas eu acho que a dialética tem um papel interessante aqui, eu queria falar um pouco disso. Essa tarefa de democratização do conhecimento. E aí eu falo com o público, a gente deve ter aqui muitos pesquisadores, né, de mestrado, de doutorado, egressos de programas, né? Com uma trajetória parecida com a do Léo também, às vezes atuado primeiro profissionalmente para depois se capacitar do ponto de vista mais científico, você virar pesquisador, né? E é muito interessante porque o que acontece, Léo, no mercado, assim, editorial, o mercado editorial, ele é muito fechado para, eu diria, autores, pesquisadores relevantes, como Leonardo Castro e outros, né, como eventualmente quem está nos assistindo. E é curioso, alguns anos atrás, eu também sou pesquisador, né, fiz mestrado, doutorado. Quando eu fui publicar o meu livro, e meu livro não ganhou Jabuti, então, assim, não recomendo, tá, gente? Assim, eu recomendo esse aqui. Mas quando eu fui publicar a minha tese de doutorado, conversei com algumas editoras. Na época, a Dialética existia como selo editorial em São Paulo. Enfim, o selo editorial Dialética é da década de 90, né, um selo tradicional. Mas não existia essa empreitada atual da Dialética. E assim, era muito difícil publicar livro. De novo, a minha pesquisa não é do nível da pesquisa do Leonardo Castro, mas eu tive a oportunidade, por exemplo, no doutorado, de fazer doutorado de sanduíche. Fui aos Estados Unidos, pesquisei lá, ganhei bolsa do governo. Então eu escrevi uma tese que falei, essa tese merece ser lida. Assim, para quem tá interessado, queria divulgá-la mais, e não encontrava, assim, onde fazê-lo. De duas uma, ou recebia, Léo, com as portas fechadas, batia as portas na minha cara, digamos, as grandes editoras. Por outro lado, recebia propostas exorbitantes, que não fariam sentido, assim, que eu não tinha nem condição, como recém-doutor, de publicar, né? Então, a dialética surge muito para isso, assim. Então, por isso, eu fico muito feliz, assim, muito grato, né, por estar aqui com o Léo e ter participado dessa trajetória dele, porque é isso que, na verdade, a gente faz com tantos outros autores, né? Nem todos vão ser premiados no Jabuti, mas é uma realização muito grande para o pesquisador publicar o seu livro, né? É muito curioso porque eu costumo dizer o seguinte, né? Essa tese aqui, ela tá, se alguém procurar bem, de repente vai encontrar uma parecida com ela, quer dizer, a tese original, lá no repositório da Universidade Federal de Santa Catarina, lá no programa. Só que o que acontece? Esses repositórios, muitas vezes, as pessoas não se tem o costume de acessar esses repositórios, né? Não tem tanta visibilidade. Na medida em que você transforma a sua dissertação, a sua tese num livro, como esse aqui, essa edição aqui tá sem o selo de vencedor do Jabuti. A gente tem uma nova edição que já tem o selo aqui do Jabuti como vencedor. Mas ao fazer isso, o livro toma outra proporção, né, Léo? Assim, é muito impressionante, nós temos os dados disso, assim, a diferença que dá pro pesquisador, pro professor ou pro profissional em termos de visibilidade do seu trabalho,
A diferença que é você publicar o livro ou você simplesmente fazer a pesquisa e isso está num banco de tese e dissertações da universidade. É muito impressionante. E, enfim, então, hoje a Dialética está aí, enfim, uma editora premiada, além do Léo, nós tivemos 36 finalistas no Jabuti, 36 indicados ao Jabuti. Somos a editora acadêmica com mais indicações ao Prêmio Jabuti Acadêmico. Aliás, fomos indicados também ao Jabuti normal, né? São 2 prêmios. O Jabuti Acadêmico está na primeira edição, então o Léo é vencedor da primeira edição do Jabuti Acadêmico. Isso não é pouca coisa, não. E depois vamos ter outras, né? Assim, enfim, tomara que a CBL continue a fazer, porque vale muito a pena, é um grande incentivo para a ciência. E aí é curioso, que eu tive a oportunidade de conversar também na CBL e com outros editores e com o corpo, o board lá da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, que faz o Jabuti, e eu tive a oportunidade de dizer o quanto a visão que eles têm e a missão que eles se deram, enquanto Câmara Brasileira do Livro, é a mesma missão que nós temos na Dialética, que é democratizar o conhecimento, assim. E aí o prêmio vem muito a calhar. Então, por isso que, acho que não à toa, não é uma coincidência, que quando surgiu o prêmio, a Dialética foi lá e foi a editora com mais indicados. Por quê? Porque a gente está muito alinhado com o que a CBL quer fazer, né? Quer incentivar a ciência, o que o Ministério da Educação quer, a CAPES, enfim, todas as instituições no Brasil que trabalham, assim, dos programas de pós-graduação. Essa semana eu tive a oportunidade, Léo, de conversar com 2 coordenadores, a gente está fazendo parcerias institucionais com programas relevantes, e de escutar dos coordenadores também o desafio que é, assim, eles são cobrados enquanto coordenadores, de que o programa de mestrado e doutorado, que em última instância tem um financiamento público, eles acabam tendo algum financiamento, bolsas e etc., que sugere resultados para a sociedade, que as pesquisas de fato sejam lidas, tenham um impacto, né? E o quanto que é relevante para eles esse desafio, o quanto que é desafiador para eles também fazer com que essas pesquisas sejam divulgadas, né? Então a gente tem, de novo, sem querer jogar louros aqui na gente mesmo, mas eu confesso que não me aguento, né? Porque fico muito feliz de ao conversar com o Léo. Eu enxergo no Léo, na verdade, é claro, alguém fora da curva, mas que até um certo momento, até ser premiado no Jabuti, ele trilhou uma trajetória que a Dialética já fez 9.000 vezes, que são pesquisadores, professores ou profissionais que resolveram se capacitar também como pesquisadores e conseguiram, enfim, com a nossa contribuição, mesmo que modesta, conseguiram publicar os seus trabalhos, né, na forma de livro. Acho que isso tem a ver também até com a autoestima do pesquisador, sabe? E aí talvez o Léo é professor também, no sentido de que você, enfim, vez ou outra, como disse, atua também como professor. Mas é muito comum que mestres e doutores, eles sigam a carreira acadêmica, né? Efetivamente. É verdade. E se tornam professores. E a gente tem um problema, Léo, eu diria de autoestima, porque educação no Brasil é uma coisa tão difícil, é tão, assim, as bolsas são muito precárias, às vezes os salários são muito precários, as posições são muito difíceis, enfim, o Brasil, enfim, continua sendo esse país que não apostou em educação, ponto, né? Então eu acho que a publicação do livro também gera um momento de glória, que são tão poucos na trajetória dos professores. Aí é um pouco diferente, eu pondero, acredito, com o Ministério Público, que é uma instituição super consagrada, né? Enfim, que está em outros parâmetros e ainda bem, né? Mas a educação em si, o mundo dos pesquisadores, que o Léo participou, é um pesquisador, mas acho que você se enxerga mais como um promotor, né? Interessante o que você fala, porque quando eu ouço, assim, faz muito sentido para mim, hoje, perceber como houve uma escada e uma escalada. Bem, primeiro, para esse curso, especificamente para esse doutorado, o objetivo era formar professores, magistério. Então tinha essa pegada. Isso fazia parte, né, dessa iniciativa. E na ocasião eu era professor num curso, né, me habilitei com essa condição, com esse requisito, né? Eu precisava ser professor. Era um requisito? Era um requisito para ingressar nesse programa. Mas é interessante perceber 3 etapas, né? Eu falei, começo a me interessar e a me capacitar por causa da minha atividade. No momento seguinte, tem a etapa de pesquisar, de pesquisar mesmo, né? De estabelecer, identificar os problemas, os objetivos da pesquisa, o objetivo geral, a metodologia mais adequada para você tratar daquele problema, para você conseguir chegar numa posição. Até interessante esse trabalho mesmo, assim como o outro também. Eu tinha umas hipóteses, assim, umas coisas que eu imaginava que seriam as ideais ou que seriam o que eu ia encontrar na minha pesquisa. É como alguém imaginasse, eu vou encontrar água no planeta X, só que chega lá e não encontra nada. Ele encontra outras coisas, mas encontra coisas interessantes também. Então, as minhas hipóteses, elas acabaram não se revelando tão adequadas ao que eu imaginava inicialmente quando eu comecei a pesquisar. Isso até no momento te causa, em determinado momento do desenvolvimento do trabalho, você parece estar num bico sem saída, porque você fala assim, poxa, mas eu estava esperando dar
a banana e deu maçã, quer dizer, não... E agora? Como é que eu vou conduzir diante desse Porque não tem nenhum achado? problema do ponto de vista do Não, método não científico, tem. uma grande contribuição dizer que o caminho tal, Sim, não perfeito, funciona, não é perfeito. dessa forma. É uma perplexidade, né, que você se vê Tem um nela. viés de confirmação da hipótese. Mas não ter, né? E aí eu falo, então em determinado momento eu era um profissional que estava querendo algum tipo de resposta para um problema que ele está tratando. Depois você está pesquisando, você é um pesquisador, é um professor e tal. E o terceiro degrau, que é o que a dialética me propiciou, que é você publicar. Isso é tão interessante porque eu não fiz a pesquisa pensando em publicar para ser professor. Sendo professor, eu não prossegui para publicar um livro. Na verdade, tudo remetia ao problema original, que era ter algum tipo de resposta para questões e problemas com os quais eu me deparava, eu pensava, eu cogitava, eu queria ter uma resposta para aquilo. Queria estudar aquilo, uma curiosidade mesmo. Eu quero saber como é isso, como funciona. E tanto que eu não publiquei o trabalho do mestrado. Sim. Tá? E esse daí eu não publiquei imediatamente, não. Demorei um tempo até que um colega publicou. Demorou quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Não foi muito tempo. Não foi, mas acho que mais um pouco do que 1 ano. Mas eu fiz aquilo. Por que eu publiquei esse e não o outro? Porque eu não falei, mas a minha outra pesquisa, quando eu penso assim no interesse geral, se eu imaginar, ela talvez desperte até mais interesse. Porque essa pesquisa aqui, embora ela tenha uma parte bastante abrangente, realmente esse assunto é um assunto do dia. Um dos, né? Como nós temos mudanças climáticas. Sim. Aqui tem a ver. Aliás, o principal elemento, o que vai ser mais atingido pelas mudanças climáticas é a água. Isso tá aí um trabalho. Sim. Tá nesse livro. Mas o primeiro trabalho, ele era talvez de mais interesse, assim, em geral, pelo menos entre os meus colegas, por exemplo, entre os promotores, no dia a dia deles, do que esse. Porque isso aí, eu estou estudando um problema dentro do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Então é muito ter um problema de governança do sistema de recursos hídricos. Sim. E o outro não, o outro era um trabalho mais geral, um trabalho de interesse mais geral, né? Se é que se pode dizer assim, porque também uma coisa interessante, você falando da pesquisa, do pesquisador, uma coisa que eu aprendi é que não há problema e não há pesquisa que não seja interessante. Sim. Às vezes, para um público e para um nicho muito específico. Imagina quem estava fazendo inteligência artificial em determinado momento, hoje está todo mundo aí falando, discutindo sobre isso, ou mudança climática, quando ninguém falava. E agora todo mundo fala. Você sabe que eu tenho uma brincadeira, eu falo uma coisa sobre isso, que é o seguinte, a minha tese foi sobre liberdade de expressão, antes de ser modinha, porque virou... Tema do dia. Virou tema do dia. Tema do dia. Gente, não fui eu que, gerei a situação, não. Mas às vezes acontece a coincidência. Quando você está fazendo aquela pesquisa, e isso acontece muito no doutorado, porque dada a necessidade de um ineditismo, se é que existe algo inédito, né? Porque tudo no mundo tá aí, a gente discute. É a pontinha. Não ia ter citação, não ia ter referência, né? Tudo, de certa forma, alguém está discutindo, mas... Tem aquela famosa frase atribuída a Newton, né? Subir em ombro de gigante, só enxerguei um pouquinho mais longe, porque então tem que ter muita citação e tem que... Esse ineditismo romântico, quem não é da ciência, né? Quem vê de fora. O cientista é o eureka. Mas, bem assim. Mas você tem algum grau de ineditismo em determinadas pesquisas, e às vezes não é ineditismo total, mas assim, são poucas as pessoas, são algumas pessoas que estão trabalhando naquilo. Por exemplo, nessa temática, hoje, eu conheço vários autores, assim, que estão trabalhando, trabalharam nisso, e assim, digamos, uma professora que me inspirou muito, eu gostei muito do trabalho dela, a professora Maria Luísa, a gente estava num evento na ANA, na Agência Nacional de Águas, e eu falava, nossa, professora, seu livro me inspirou muito, e é muito citado no meu trabalho, né? Ela, poxa, que bacana e tal. Mandei pra ela ela ia ser da minha banca de doutorado, só que no período em que eu fiz a banca, fiz o convite, ela inicialmente aceitou, depois ela não pôde participar, ela tinha uma viagem no exterior. Mas é interessante que é um mundo, né? É um micro-universo. Então as pessoas que mexem com a água e com o fio e tal, você tá ali, são fulano, ciclano e tal. É lógico que no mundo, sim, centenas, milhares, não sei, pessoas trabalhando com isso. Mas, de repente, quem tá ali naquele momento também, não é porque tem que ser do tempo, que o tempo muda, né? Hoje eu tô trabalhando, às vezes amanhã eu não tô mexendo com outra coisa, e aí eu saio. Mas aquela panela ou aquele micro-universo, você acaba identificando aquelas pessoas. Então, bem, eu não fiz com a intenção de publicar e não tive o impulso, assim, de procurar, vou publicar, ou eu acabei de defender, vou publicar. Não, ficou mais de 1 ano aí, guardado. Não tinha pensado no caso. Não tinha pensado. Aí eu encontro um colega que publicou um livro, é até dialética. Salvo engano, eu não vou dizer com toda, mas acredito que seja, e é um grande
grande amigo meu, que é um promotor, né? Ele chama Valera, e ele tinha publicado um livro, ele fez o doutorado um pouco antes do meu, e muita coisa, eu conversei com ele, eu me espelhei nele, assim, e ele fez a pesquisa interdisciplinar, a pesquisa dele é sobre solo. Então, o meu é água, o dele é solo. Ele produz muito, tem publicado muitos artigos, ele é um grande especialista hoje no solo. Pesquisador. É um grande pesquisador, é uma grande referência, assim. Ele tem um livro, acho que pela Dialética, mas o fato é que eu conversei com ele que me deu assim, publica. Ele e outros também, não apenas ele, mas ele é um que eu me lembro muito, estava muito presente nisso, e aí eu vou procurar publicar. Então veja que como a coisa foi em etapas, né? Foi uma subida, assim, de degraus, ou de obstáculos, assim. Sim. E a dialética, para mim, nesse ponto, embora tenha sido um degrau, porque eu acho que eu galguei, eu subi, mas não foi um obstáculo, não foi um degrau-obstáculo. Ela, de fato, me acolheu, assim, e eu fui muito bem recebido, muito bem tratado por toda a equipe. A gente estava falando do Rio Doce? Sim. 2 dessas fotos aí são Rio Doce. A do sol... Ou seja, a capa ficou bem do jeito que você queria. Essas fotos são minhas. São fotos suas? São fotos minhas. Eu não sabia dessa. São. Tá vendo? São fotos minhas. Eu conversei bastante com o Léo, eu não sabia dessa. Então... Aqui o livro, para quem tá nos assistindo. A foto da esquerda do sol se pondo era a Univale. A Univale... ela é uma universidade que está, assim, próximo da margem do rio e ela tem um pôr do sol lindíssimo. Então, eu sempre que eu estive lá, e que eu ia lá, se eu tinha oportunidade, eu fotografava o pôr do sol. E a foto da direita, que é uma montanha, ela já é perto de onde eu morava, que é um Linda pico. Essa foto. A outra, que é o Pico Ibituruna. Em Valadares. E que é um monumento estadual que está na nossa Constituição de Minas. A Constituição Estadual de Minas tem um dispositivo e ele é um dos poucos monumentos estaduais que estão na Constituição e ele é belíssimo mesmo. Aí ele ficou um pouco... porque tem embaixo o Rio Doce. Sim. E a do meio é no Pantanal, um trabalho que eu tive a oportunidade de ir lá e colaborar com os colegas e na ocasião tive a oportunidade de tirar essa foto do meio, essa cachoeira é no Pantanal. Então o Léo, além de promotor, mestre, doutor, ele é fotógrafo também, tá, gente? Então fica aí a dica. Mas me deu, olha, essa capa me deu um prazer muito grande, sabe? De conversar. A Júlia, que me atendeu... A Júlia Nobres, sim. E ela me mandou, a gente trocava. Eu mandei outras imagens também, que eu tinha outras imagens. Júlia é muito boa, né? Às vezes a gente chegava no momento, aí de repente Júlia, dá pra mudar assim, fazer essa... E ela, dá. E sempre dá, né? Nossa, eu fui muito bem recebido. Que bom, Léo. Quer dizer, isso é muito importante. Aliás, deixa eu falar uma coisa antes, sobre o Pico do Ibituruna. Eu conheço também o Pico do Ibituruna. Que bom, E lá tem uma coisa que acho fantástica, porque lá tem um monumento, lá em cima, em homenagem a uma pessoa que foi abduzida. A gente tá falando de ciência aqui, gente, tá aí. A pessoa foi abduzida, foi brincadeira. Mas fizeram uma brincadeira que eu achei muito divertida, né? Tem um disco voador. Tem, é verdade. Um ET e tem uma placa, eu tenho foto dessa placa, que diz assim, esse monumento é uma homenagem ao sujeito fulaninho que foi abduzido nesse pico do Ibituruna nos dias tais e tais e tais. Eu achei, gente, que legal, né? Que as coisas a vida tem que ser divertida também, tem que ter senso de humor. Olha, eu sou suspeito para falar sobre o Pico do Ibituruna. Teve um outro trabalho que eu tive a oportunidade de fazer em colaboração com outros colegas e a gente se apresentou em vários estados. É um trabalho sobre unidade de conservação. O exemplo meu era o Pico do Ibituruna, porque o Pico do Ibituruna é muito interessante. Ele tem uma sobreposição de unidade de conservação, que são espaços protegidos. Ele é um monumento natural, no pé dele tem um parque municipal, ele também é uma área de proteção ambiental e uma área de proteção especial de mananciais, de preservação de mananciais. Olha. Então essa junção de coisas, do ponto de vista do direito ambiental, ela dá muita discussão, muito problema e muita solução também. E o Pico, e Valadares, a cidade que eu amo, adoro, é muito interessante. Eu tava vindo para cá agora, eu saí do MP, do Ministério Público, e quando eu desci, eu encontrei um grupo que eu não sabia a princípio, mas eu fiquei esperando o carro, e eles eram promotores de justiça recém-aprovados do último concurso. Eles têm 6 meses de promotores. Olha. Eles começaram a falar assim, porque isso, aquilo, nossa, vai ter que fazer em tal cidade. Eu não estava conversando, eu estava só escutando. E aí eu falei, olha, tem que aproveitar, porque todas as cidades têm coisas boas, né? E eu fiquei muito tempo numa cidade do interior. E ele, que cidade que você ficou? Eu falei, Governador Valadares. E quando eu falei isso, um deles está em Valadares. E aí ele falou assim, mas lá é ótimo, é cidade grande. E eu falei, não, realmente, a cidade, se você for comparar com muitas outras cidades do interior, é uma cidade muito bonita, porque a parte central dela é planejada, tem vias largas, tem uma avenida principal que dá pro pico, assim. Tem o pico, tem o Rio Doce é muito bonito ali. Teve o desastre, ele foi muito prejudicado, muito atingido, inclusive esteticamente, né, porque ele ficou barrento, assim, por um tempo, mas ele é um rio muito bonito nesse pedaço. Então, assim, ter a oportunidade de
botar essas fotos. E outra, ali eu tive muito contato com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Muito. Eu trabalhava muito em harmonia e interação com esse órgão, que é o objeto dessa pesquisa. Não o Comitê do Rio Doce, mas a figura do Comitê de Bacia Hidrográfica. Sim. Então, eu falei com esse colega, nossa, mas lá é lindo. Ele falou, não é, lá eu adoro. E os outros também, não, Valadares está ótimo, porque tem vários que estão em cidades muito pequenas, às vezes, né? Muito longínquas. Vocês estão começando agora, né, Léo? Estão começando agora. Ver muita coisa. Mas é interessante. Valadares agora, interessante. essas fotos me trouxeram essa memória afetiva, né? Valadares tem uma fama, a gente está em Belo Horizonte, em Minas, tem uma fama de ser uma cidade quente. É uma cidade muito quente. Quem gosta de temperaturas mais altas. Cidade muito acolhedora. Muito acolhedora. Pessoas, E tem assim. o pico. Tá com frio? Vai pro pico. Exatamente. Tá com calor? Vai pro pico. Que lá é um gelo. É verdade. Né? É uma delícia. Ô, Léo, agora é muito interessante, você falando da sua experiência como autor, eu fico também feliz de escutar que você teve essa experiência personalizada, né? Eu acho que isso também é uma deficiência que a gente entendia do mercado editorial. De capas muito padronizadas, assim, que não representavam, às vezes, a personalidade e a visão do autor, o que ele queria. E como a gente tem um interesse que esse livro, não é exatamente um interesse comercial, mas a gente tem interesse que o livro seja distribuído, que as pessoas se interessem por adquiri-lo, o e-book, o livro físico. Então é legal que a capa seja, né, interessante. E no direito, às vezes as capas, até um tempo atrás, eram sem graça, até não poder mais, né? Então é legal que a Júlia tenha propiciado aí e que você tenha também tido essa iniciativa de propor. Olha, eu quero as minhas fotos que eu tirei na capa do meu livro. Tem um significado pra mim, da minha trajetória, do tanto que eu me envolvo até, não só profissionalmente, mas imagino no seu âmago, né? Como pessoa, uma pessoa vinculada à questão do meio ambiente. Muito legal, Léo. Você então não tinha pensado em publicar o livro. Quando que isso surgiu? Assim, teve esse colega seu que te influenciou, e aí teve um estalo e foi pro mercado editorial pensar? Como é que foi isso? Ele publicou outros colegas, né? Eu tenho, felizmente, na área do direito ambiental, colegas advogados, Sim. Né? Porque eu tô falando muito do Ministério Público, mas eu tenho muitos amigos que não são do Ministério Público, mas que produzem questões de direito ambiental ou recursos hídricos, como é o caso, e assim por diante, né? Eu tive, por exemplo, na minha banca de qualificação, eu tive a oportunidade de ter a presença de uma profissional que eu admiro muito, a nossa secretária de Estado de Meio Ambiente aqui, de Minas, Marília. Ela é uma professora, ela é oriunda do Instituto de Águas. Ela é secretária de Estado, mas ela foi diretora do Instituto de Águas, e foi da banca de qualificação. Outros nomes, assim, que eu admirava, tive a oportunidade de chamar, né, para ser da banca mesmo, né, de defesa da tese. Eu tenho um outro colega que eu admiro muito, que é um professor, pesquisador, assim, tem muitas publicações, o Luciano Alvarenga. O meu orientador foi um prêmio que eu tive porque o professor José Rubens Morato, acho que é um dos que mais publica e produz. Eu até fico impressionado, porque eu falo assim, professor, publiquei aqui, olha, consegui concluir. Ele publicou 10 livros, assim. Então, mas é impressionante, a todo momento eu recebo, são coisas inovadoras, ninguém fez, tem uma vontade de pesquisar coisas diferentes e tudo. E ele, o professor José Morato, ele era professor do doutorado da UFSC em Direito, não do doutorado em Ciências Humanas, interdisciplinar. Em determinado momento, ele, com a mesma sede que me acometeu, que eu tinha, ele sai do doutorado em Direito e vai para o doutorado interdisciplinar. Eu acho que foi isso que aconteceu. E eu, que não tinha orientador, tem uma reunião, né, para discutir os orientadores, e na ocasião a professora, né, que era a coordenadora, a professora Eunice. É muito interessante esse doutorado interdisciplinar, porque ela é uma historiadora, ela escreve sobre história ambiental. Nossa. Então, a professora Eunice, que eu admirava demais, também é referida, ela pega e fala assim, os colegas já tinham seus orientadores, ou mais ou menos ali, uma coisa, e eu tava uma expectativa, e ela fala assim, não, o Leonardo não vai decidir hoje. Foi o único que não decidiu o orientador naquele primeiro momento. Ela fala assim, olha, tem uma coisa que eu tô imaginando, um professor que veio pro nosso programa agora, que eu acho que ele vai ser um professor bom para te orientar. E o professor Morato era o nome que eu conhecia do direito, do direito. Eu sabia que ele não estava no doutorado interdisciplinar. E ele muda e ele vem ser meu orientador. Então eu fui premiado. E ele é um professor... Ou seja, já te inspirou na questão da publicação. Ele já era uma inspiração, uma referência para mim. Quando eu falava assim,
Universidade Federal de Santa Catarina, inclusive vários amigos, colegas que estudaram lá foram orientados por ele, que eu conheço, não, pessoas que eu admiro, trabalhos excepcionais e tal. Então, nós temos uma coisa em comum. De fato, ele influencia na pesquisa, porque todos admiram e ele é o orientador que lê tudo, presente, que opina. Olha, aqui assim, faz essa... Aí eu tenho um outro privilégio do meu co-orientador, geólogo, meu co-orientador, professor Scheibe. Ele já é um professor também renomado, já mais velho, mais experiente. O professor Scheibe, ele também me ajudou demais. E então você vê que o prêmio Jabuti foi em geociências, ele não foi em direito. E havia uma preocupação muito grande deles nas leituras, porque eu puxo para o direito. Sim, natural. É como um desvio, um cacuete, porque por mais que você procure ler e citar e trabalhar os conceitos das outras disciplinas, você acaba sempre puxando muita coisa da sua atividade ou do mundo jurídico que você está, principalmente eu que não sou, que trabalho nisso, né? Então, assim, tô o tempo todo vendo jurisprudência, o que o tribunal está decidindo, etc. Então, assim, para mim é uma coisa muito pragmática também. E aí, os professores, eles vinham às vezes, olha, isso aqui tem que ter uma abordagem mais sociológica. Eles buscavam muito a interdisciplinaridade, buscavam me levar para essa interdisciplinaridade. E eu também buscava, mas às vezes eu não mantinha a fidelidade, digamos assim. E eles me conduziam de novo, e sempre com muita gentileza. Também tudo o que me foi proposto por eles, foi apresentado, eu acolhia de pronto, porque são professores muito experientes, assim, muito queridos. Mas além disso, eles colocavam de forma muito elegante, assim, muito gentil, sabe? Professores incríveis, né? Professores incríveis. Então, teve uma experiência ideais, também, nossa, assim. foi fabuloso. Eu não tenho palavras. Quando eu olho hoje, porque eu não me afastei da minha atividade, eu continuei trabalhando. Lógico que a afinidade é total da atividade com a pesquisa, mas a atividade me ocupa o tempo. Sim. Né? Eu tenho crianças, tenho filhos pequenos e tal, que na ocasião eram menores ainda, né? E demandavam também. Quando eu olho em retrospecto, eu fico assim, parece que eu não fiz, parece que tinha um clone junto, um irmão, que não tinha inteligência artificial. Importante deixar isso claro, não existia. Mas eu tive muito apoio. Então também tem essa questão, eu tive muito apoio deles, do Comitê de Bacia Hidrográfica, dos profissionais, Teve muito acesso ali. Eu tive muito acesso. Então, eu tive também um privilégio em razão da minha atividade, eu tive o acesso às pessoas. Elas me atenderam, elas me ouviram, elas ponderaram. Então, assim, eu não encontrei um ambiente opaco, assim, que eu conseguisse penetrar. Sim. Né? Então, eu fui muito feliz. Agora, sabe o que é interessante? Esse professor que você mencionou, que é um grande publicador, né? Um grande escritor, tem uma produção acadêmica muito interessante. Você me chama a atenção pelo seguinte, às vezes a gente esquece que, eu digo assim, eu como professor, como pesquisador, a gente esquece que publicar faz parte do trabalho acadêmico, não é isso? Sem dúvida. Então, assim, é claro que você tem os professores, os pesquisadores que são fora da curva, né? Que publicam em quantidade e qualidade de uma forma... É o caso do professor Morato. Naquelas classificações CAPES, ele tá lá em de cima. Bolsa, de não sei o que. Ele é bolsista produtividade. Não, ele é sem igual. Mas isso, quer dizer, tem um autor nosso, que é o Marcelo Galupo, que é professor da UFMG, e ele escreveu um livro que publicou pela gente, pela editora Dialética, que é A Introdução à Vida Acadêmica, Manual do Professor. Fiquei interessado. Eu tive a alegria de ter tido o professor Marcelo Galupo como orientador de mestrado e doutorado, e ele é essa figura, um pesquisador e um professor, muito, assim, ele se preocupa, e às vezes nós do ensino superior não nos preocupamos tanto com metodologia, com clareza, pensar a posição do professor, a posição do pesquisador, o que é ser pesquisador. Muitas vezes nos programas de pós-graduação a gente só pesquisa. Você falou do professor Morato Leite. E o professor Morato Leite, e que me lembrou muito o Marcelo Galupo. E aí o Marcelo teve uma lição que me falou uma vez, e ele já falou isso também em outros momentos, em palestras, em eventos, e no livro que ele publicou, que é isso. A gente não pode esquecer quem quer ser professor de ensino superior, quem quer ser pesquisador, que publicar faz parte do trabalho. Então, você não está publicando um artigo porque você ficou com vontade de publicar, ou que você está inspirado no dia. Não. Assim como dar aula faz parte da atividade do professor de ensino superior, assim como pesquisar faz parte da atividade do professor de ensino superior, assim como a extensão, né, faz parte, a publicação, a produção acadêmica também faz. Por que eu tô chamando a atenção disso? Você, obviamente,
é o exemplo, tá aqui, o seu orientador mais ainda, mas eu acho que para a maioria das pessoas isso não é claro. E aí eu acho que essa fala do professor Marcelo Galupo é muito interessante, assim, para chamar atenção. Então, de repente, você quer seguir uma carreira acadêmica, ou mesmo não seguir a carreira acadêmica, né? Você quer ser, às vezes a academia não é a sua primeira atividade, como acho que é o seu caso, né, Léo? Você é um promotor de justiça que se tornou um pesquisador. Mas se você quer seguir uma carreira estritamente acadêmica, fazer disso, né, assim, a sua atividade principal, ou mesmo tendo outra atividade, você quer se dedicar muito à academia e quer se tornar um grande professor, um grande pesquisador, passa pela publicação, assim, não é... E no Brasil, acho que a gente tem essa dificuldade de entender isso, assim. Para o professor de ensino superior, às vezes fazer a pesquisa, é óbvio, todo mundo gosta de fazer pesquisa. Ter o grupo de pesquisa, pesquisar, trabalhando com o pessoal da graduação, do mestrado, doutorado, fazer extensão faz, mas não tem tanta clareza de que, no limite, a entrega para a sociedade desse mundo da pós-graduação estrito sensu é, sim, a formação de novos quadros. Então, sim, orientar, lecionar, mas é também a produção científica estrito sensu, que se dá através de publicação. Então, tem muito professor que, às vezes, acha que a publicação é uma atividade acessória da vida do pesquisador. Eu não sei se você sabe, Vitor, no caso do Ministério Público, assim como da magistratura, que são instituições, assim, são instituições irmãs, né? Sim. Gêmeas, assim, elas têm as mesmas prerrogativas, as mesmas limitações. O promotor, ele não pode ter nenhuma outra atividade. É vedado. Tá numa sociedade, numa empresa, não pode desenvolver nenhuma outra atividade. É vedado aí para que ele mantenha a atividade dele de Ministério Público ou de magistratura para o juiz, né, para o magistrado. Tem que se manter distante de outras atividades, salvo a de magistério. Sim, isso é muito legal, né? Então é interessante que os colegas que buscam algum tipo, ou que são levados, às vezes, pela própria vida, para algum outro tipo de atividade, que não for a de Ministério Público e administratura, vai ser no campo do magistério. No meu caso, até hoje, de fato, eu participo de vários cursos, e muito falando sobre recursos hídricos, não do livro, não de agora, até de antes da publicação, eu já fui caminhando para esse caminho, para essa direção, né? Fala sobre água, recursos hídricos, mas hoje eu participo, hoje eu tenho essa atividade. Uma atividade acadêmica. Uma atividade acadêmica de lecionar, mas, como eu disse, primeiro foi a satisfação do meu próprio curiosidade ou interesse ou necessidade que me levou à pesquisa, e depois essas outras coisas foram, e aí eu entrei para o magistério. A minha esposa, ela é magistrada, e ela fala, você gosta disso, um dia desse eu tive que dar uma aula, e era era por videoconferência, e ela era à noite, eu programei na minha agenda, tudo bonitinho, ela era até às 10, tipo de 6 às 10 ou de 7 às 10, era um curso à noite, por videoconferência. Só que como ela é de uma fundação de ensino de outro estado, eu não tinha calculado, tinha um fuso horário diferente. Então, isso estava dando diferença, e era até 10h30. Aí, meu curso ia até 11h30 da noite, né? E isso foi o nosso aniversário de casamento. Nossa! E aí eu tô lá, e ela fala, você gosta disso, mas, poxa, tem que pensar, né? E olhar bem e tal. Para não esquecer outras coisas. E é interessante, assim, não é que eu não persegui essa atividade de magistério, mas, de fato, hoje eu tô inserido e... É um professor. E tenho procurado me capacitar também para isso, né? Para ser melhor professor. É interessante que o tempo mudou, né? Por exemplo, esse curso mesmo foi muito bacana, e os alunos, eu comentei com eles no início, olha, gente, que horas eles? É até 10h30. Aí eu olhei assim, que eu me dei conta, né? Porque eu entrei 1 hora antes no curso e não tinha ninguém. Aí eu fiz contato com a escola, e a escola, não, o senhor tá 1 hora adiantado. Aí eu, é por causa do fuso horário. E aí, quando eu tive, em determinado momento, conversando com eles, né? E eu falei, olha, gente, vocês não vão acreditar, hoje é meu aniversário de casamento. E tinha um jogo do Atlético ainda nesse dia, e tava tendo, não que eu não sou atleticano, mas meus meninos todos são atleticanos. A minha esposa também é atleticana. Mas eu tava tendo muito barulho, eu moro muito perto da sede do Atlético, então começou a ter muito barulho, o Atlético tava indo bem, tava ganhando lá. Olha que vai ter barulho sábado. Vai ter barulho? Você é atleticano? É a final da Libertadores. É verdade. O Atlético está na final. É verdade. O Atlético tem se destacado. Ou aí, pode ser uma tristeza também. A tristeza é nada mais do que o silêncio.
Então, nesse dia, eu tava tendo esse barulho, eu comentei com ele, gente, vocês desculpem, porque nós estamos avançando aqui, mas agora tá tendo, que o jogo acabou, né? O jogo tava acabando naquele horário, né? E hoje é meu aniversário de casamento, comentei, mas a gente foi até o final, fez o horário. E aí, eles comentando, mas nesse curso, tava todo mundo muito empenhado ali, participando, fazendo perguntas e tal. Mas hoje tem outros que você participa, eu faço muito assim por videoconferência, em que tá tudo com a tela fechada, né? Então, é um novo tempo, né? Você tem que preparar slide, porque era diferente quando você ia na sala. Sim. Quadro negro, você escrevia alguma coisa, né? Porque eu antes fui professor de direito penal, lá em Valadares, na faculdade lá. No início da carreira, né? Porque a minha atividade principal era criminal, mas mudou muito, né? Mas a minha esposa comentava comigo isso, porque você fica arrumando compromisso, que você gosta muito disso e tal. E eu falava, não, eu não. A minha tendência, se as pessoas me convidam para alguma coisa, é dizer sim. Eu falo assim, poxa, quanto mais pessoas que você conhece, você tem meio um débito, né? Que você tem que atender aquela pessoa. Então eu vou assumindo os compromissos. Não, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer uma ação, vamos fazer um estudo e tal. Vamos fazer. É mentalidade também de pesquisador, né? Curioso, de querer tem uma curiosidade participar. mesmo. Falando também sobre essa sua trajetória, Léo, da publicação do livro, assim, o que você imaginava ao publicar o livro? A sua ideia era, de repente, fazer com que a sua pesquisa chegasse a mais lugares? Ou você pensava nisso como uma realização, assim, pessoal, profissional? Qual que era, assim, qual que era esse ímpeto que você teve? Que não teve no início, né? Não teve. O que no início, essas pessoas conversaram com você? Quando você falou do repositório, que de fato a pesquisa minha, o livro é um pouquinho diferente, tem detalhes que não estão no repositório. Eu mudei, mexi bastante, porque teve uma grande mudança normativa entre a defesa e a publicação do livro. Então eu mexi. O do mestrado, olha que coisa, eu fiz a pesquisa, tudo, depois eu falei, não sei se isso aqui não vai interessar. No mestrado, eu coloquei uma restrição, porque era para um determinado público, eu não tinha uma opção, assim, você tem, no mestrado eu tive eu não sei porquê, eu não me lembro assim, mas administrativamente, você podia colocar o seguinte, olha, eu fiz a minha pesquisa, ninguém vai ler, porque de repente tem também uma questão de sigilo, né? Mas não era o caso, não tinha. No doutorado, eu tinha que botar público, porque eu fui universidade pública, eu tive todo o apoio, eu tive tudo, tenho que ser eternamente grato. Entendi. À universidade, né? E era assim, o objetivo é o seguinte, isso tem que ser conhecido. Uma forma de devolver, digamos. Exatamente, isso tem que fazer diferença na vida das pessoas. E aí, também o professor na defesa, naqueles, publica, tem que publicar e tal, mas aquilo não dá, tem que publicar, mas eu vou ver amanhã, e a vida vai passando, então eu não tive esse ímpeto de publicar, vou publicar, acabei, agora eu vou publicar. Eu não tinha essa. Hoje talvez eu tivesse feito assim, eu vou publicar amanhã. Ou já escreveu pensando em publicar. Não importa quem vai ler, quem não vai ler. Então, você perguntando, você já está dando a resposta, né? Tá me induzindo aqui, porque quando você fala assim, foi uma realização, foi assim, eu conversei com um colega e falou, publica, mas foi isso também. Ele falou assim, olha, poxa, você fez uma pesquisa. Isso tem que ser conhecido dos outros pesquisadores. As outras pessoas, elas vão fazer sobre esse assunto, conflitos, eles têm que ter a sua referência. E quando eu fiz, e aquela questão de novo do ineditismo, água é um tema muito discutido hoje. Conflitos, mais ainda, é um tema muito discutido. Mas água e conflitos no sistema de tratamento, na forma como eu abordei, eu desconheço. E eu pesquisei bastante. Então, quando eu fiz a minha percepção de ser uma coisa inédita, eu tinha, assim, com muita convicção. Eu não fiz assim, isso aqui eu vou... Não, eu estou apresentando uma pesquisa inovadora. Pode ser que ela vai servir para 10 pessoas. O nicho está muito específico, porque é sobre o sistema de gerenciamento. Mas não é específico, não. Isso aí interessa a todo mundo. Sim. Mas poderia não interessar a todo mundo. Poderia não interessar. Não importa. É uma pesquisa interessante. Como eu falei, não há pesquisa. Hoje eu tenho essa percepção. Sim. E eu aprendi isso muito nos dois cursos. A variedade de coisas que foram estudadas. Nesse doutorado, a linha de pesquisa é sociedade, meio ambiente, conflitos e risco. Então, como tinha acontecido os desastres, os grandes desastres, muitos colegas trabalhando na questão ambiental, eles enveredaram pelos desastres. Como eu falei, eu acabei não tratando, mas muitos do meu curso fizeram sobre aspectos dos desastres. Inclusive, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, uma das teses da minha turma foi a premiada como melhor tese da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele fez sobre questão de mineração. Olha. Desastre de mineração. Um colega, o Hernani, ele ganhou um prêmio lá e ele fez sobre desastre. Então, veja que eles estavam muito antenados com essa circunstância também que vivia, né? Sim. Que vive ainda, né? Mas ele estava muito... demandava pesquisa. Sim. Né? Precisamos ter pesquisa para saber como que vai reparar, como que vai... Exatamente. E é interdisciplinar. O Hernani, por exemplo, ele é engenheiro. Sim. Então... E a ciência é sempre interessada, né? Lição que eu carrego também no meu curso de filosofia, que eu nunca mais esqueci. Ciência é interessada. Então, assim, tá acontecendo um desastre ambiental? Não há tema
tema que não seja interessante. É. Se um cara está pesquisando a nebulosa, ou o cabelo, ou a célula... Sim, mas é sempre um problema, né? Por mais que Sim. algumas pessoas, isso aqui não é relevante, mas é um tema premente, assim. É um tema premente. Então, quando eu fiz, eu procurei, eu pesquisei, lógico, em referência aí de todo lugar, em muitas obras que não são brasileiras, né? Não são de conflitos, de situações vividas em outros países e tal. Mas aí eu me dei essa... Eu falei assim, gente, eu vou publicar, porque de fato é uma... É como você falou, às vezes a coisa está muito contida. Eu vou publicar, não importa se alguém vai gostar, não vai gostar, não vai ler, não vai ler. Mas tem mais chance de ler, né? Sem dúvida. E eu vou contribuir para a ciência. Você teve essa experiência de alguém, assim, pegou seu trabalho, leu... Tive. E falou, nossa... Tive. Eu confesso que eu devo ter tido menos que você. Eu tive essa experiência. Mas, quando eu tive, foi muito... A gente fica meio chocado, né? Eu fico meio chocado. Nossa, que coisa... Isso aqui interessa. Interessa e a gente fica lisonjeado, né? Como é que foi essa experiência com isso? Eu tive. O engraçado é que, pouco antes de publicar, quando eu já tinha tudo, digamos, avançado para publicar, acho que eu já tinha até... Eu tava combinando já com a Dialética, já tinha combinado, tava combinando a capa já. Eu não me lembro se eu já tinha ou não tinha ainda. Eu fui no evento da Agência Nacional de Águas, em Brasília. E ali no evento, as pessoas começaram a trazer alguns problemas. E nesse evento, eu era do Ministério Público, você tinha vários ministérios públicos de vários estados, e Ministério Federal, e várias unidades, né? Mas você tinha também muitas pessoas que não eram do Ministério Público. A maioria, na verdade, não era da atividade. Formações variadas e tal. Colegas da América Latina, de outros países, com os seus sistemas de gerenciamento de recursos hídricos, estavam ali para poder falar deles e tal. Um evento bem interessante na ANA, na Agência Nacional de Águas. Agora, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ela mudou, né? E aí, nesse evento, as pessoas começaram a trazer umas coisas, os problemas. Eu falei, minha pesquisa, eu falei isso, eu tratei. Eu fiquei até, em determinado momento, eu até falei assim, deixa eu me controlar, porque eu tô virando um chato. Aí falava alguma coisa, eu quero contribuir, eu quero falar alguma coisa. Eu falava, olha, e se aí for isso, e se acontecer aquilo outro e tal? As pessoas, bem... Aí o resultado vai ser esse, vai ser aquilo. Não sei, nunca vi, nunca aconteceu. Nunca li nada sobre, não achei nenhum livro sobre isso. Então, ali, eu também foi um outro momento interessante que eu tive essa percepção da utilidade. Porque eu ficava pensando assim, para um promotor, esse trabalho, ele interessa, mas ele não interessa tanto quanto, por exemplo, o primeiro do mestrado. Mas nesse momento que eu estava lá na ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que é o órgão que trata disso no âmbito nacional, eu comecei a ver que muitas coisas que eu estava discutindo e tratando nesse trabalho eram objeto de questionamentos, de indagações, de dúvidas, debates, né? E aí eu fiquei assim, poxa vida, caramba, eu tenho que publicar. Então, foi isso, foi um complexo assim, de pequenas coisas que convergiram, acho que como em tudo, né? Nessa minha trajetória, a gente não tem multicausal, né? São concausas, você tem coisas ali que estão concorrendo, que você não sabe também a importância de uma coisa sobre o resultado final. Porque, por exemplo, esse colega, tem um outro colega também, tem um promotor aqui em Minas, que ele é muito dedicado às questões hídricas. E esse fez sobre solo, Valera, né? O Valera fez sobre solo. Mas ele tem um outro promotor mais antigo que já vinha pesquisando questões hídricas há mais tempo que eu, chama Bergson Guimarães. Ele tem obras publicadas sobre recursos hídricos. Ele atuou muito tempo numa área que você tem a água mineral, ali, Caxambu, Pelas Águas e tal, que Minas tem muito, né? Que é uma outra disciplina, é um outro universo. E ele trabalhou muito com isso e com conflitos. E o Bergson falava muito comigo, me incentivava também e falava. Eu tinha a oportunidade de discutir muito com ele sobre isso. Depois da publicação, eu já tive a oportunidade de ser orientador de outros pesquisadores e outros colegas. Que legal. Por exemplo, tem um colega que é meu vizinho de sala, chama Lucas. Eu fui o orientador dele no trabalho dele de uma pós-graduação em que ele fez sobre água e saneamento, água subterrânea, saneamento. Eu tive a oportunidade de ser orientador dele. Então, assim, essas oportunidades, e a publicação foi uma grande oportunidade, essas oportunidades, elas também nos ligam, assim, as pessoas, né, as coisas, né? A gente acaba descobrindo umas coisas interessantes. É muito bom. Então, cada vez que eu tive... Imagina, né? E daí eu também tô com uma dificuldade, um problema, e eu tô conversando com aquela outra pessoa, e que nem era o tema que eu tava pesquisando, mas aquilo, poxa, aquilo me dá uma luz para eu resolver uma outra questão. Essa interação, para mim, foi uma outra coisa, assim, como diria o poeta, né? A vida, como é que é? É um grande encontro, embora haja desencontros, né? A Vinícius de Moraes. A arte do encontro. Embora haja tanto desencontro na vida, exatamente. Então, isso fez muito sentido em toda essa atividade, né? Sim. É um grande encontro no final.
porque você está ali conversando, interagindo e aprendendo. Agora tem que ter a coragem, assim. É possível que tenha muito pesquisador, sei lá, tímido. Será que as pessoas vão gostar? E às vezes é um pouco isso. Eu vejo na sua trajetória também. Olha, só publica. Devem ter te falado isso, seus colegas lá do Ministério Público. Publica. Alguns falam. E aí, os frutos são óbvios, né? E você vai colhendo. Eu fico muito impressionado que o meu livro tem uns comentários na Amazon. Aí tem um comentário lá que é assim, a pessoa... Na Amazon são 5 estrelas, né? Aí, amigos, né? Pessoas que eu conheço, alunos, aí vai lá e dá 5, né? Aí tem um comentário lá que é assim, 4 estrelas. Achei o livro bom, mas discordo. De onde? Do Acre. E eu estou em Minas Gerais. Eu falei, gente, essa pessoa nunca ia ter acesso ao meu livro. Pegou o livro pra estudar e não sei o quê. Você sabe que esse livro, da água, por ele tratar do nosso sistema nacional, eu já pensei que ele seria de muito interesse, assim, talvez, por outros países. Por exemplo, nesse evento da Ana mesmo, a gente estava lá com colegas da América Latina. Mas o Brasil, ele é o país que detém a maior quantidade, maior volume de água entre todos os países do mundo. Ele detém algo em torno de 11% da água disponível, digamos assim, a água que está ali para você captar do mundo. Então, ele é o país que está numa situação completamente diversa e estratégica. E eu fico pensando, hoje, eu já fico pensando assim, poxa, se eu fizesse uma versão em inglês, por exemplo, eu acho que interessaria. Olha... Não, porque, imagina, pesquisadores de outro país... Esse curso que eu me inscrevi, que eu não cheguei a cursar, que foi quando nasceu a minha menina, a mais velha hoje. Hoje ela está com 16 anos. Era um curso na Holanda que eu sonhava se eu faria, porque eu teria que ter licença também no trabalho, porque eu teria que ficar lá. É um programa de conflitos de recursos hídricos da Unesco, né? Ela mantém o curso. E na ocasião, eu ficava pensando, poxa, isso aqui, lá nesse curso, para quem está produzindo, eu acho que seria uma questão muito interessante para eles. Olha, tá aí um ponto. Porque quando você coloca hoje numa Amazon, no meu, eu acho que não tem nenhum comentário ainda. Não tem? Não acho acredito. que não. Da última vez que eu vi, mas já tem um tempo. Eu já pensei isso. Eu já pensei, poxa, acho que eu vou fazer uma tradução, vou fazer uma versão em inglês. Isso é muito... É interessante. Quer dizer, o seu livro está distribuído, né, pela Dialética em todos os cantos do mundo, né? Mas ele está em português. São mais de 50 países. Eu fui, um tempo atrás, há alguns anos já, eu fui secretário da Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental. Olha. Eu tive essa experiência e eu era secretário de uma grande procuradora de justiça, que é do Rio Grande do Sul, que hoje ela é a coordenadora do GAB Clima do Rio Grande do Sul, por causa dos desastres. Ela é uma outra também, grande, tem livros, é professora, mas é a procuradora de justiça Silvia Capelli. E quando ela foi a coordenadora dessa rede, e eu fui secretário dela. E ali, nesse período, a gente teve muito contato com os colegas dos ministérios públicos dos países latino-americanos, né? E era impressionante como a gente tinha uma grande dificuldade, porque todos eles tinham o espanhol, só os brasileiros é que não. Sim. E além disso... A gente sempre excluído na América Latina, né? E a gente tem particularidades na nossa atividade aqui do Brasil. O Ministério Público do Brasil ele tem outras atribuições que não existem no Ministério Público de outros países. O Ministério Público dos outros países, ele está muito focado na questão criminal. E a gente tem as atividades civis também destacadas, assim, né? Não é porque a gente não tem a criminal, a gente tem também. Direito coletivo. Foco, assim, direito coletivo, processo coletivo, eles não têm isso tão desenvolvido. Agora, alguns países têm, começam a ter, mas eles não têm isso tão desenvolvido. Isso às vezes fica até muito a cargo de uma iniciativa, assim, privada. Isso não está muito no processo como a gente tem no nosso país, né? Nessas reuniões, eu percebi isso muito. Eu me lembro que um dos trabalhos, a rede publicou também trabalhos, né? A gente tem um manual que é o Manual de Hidrelétrica, da Rede Latino. Tem outros manuais. E eu me lembro que a gente teve um grande encontro que foi no Equador, em Quito, ou na Colômbia, agora eu fiquei em dúvida só se foi num ou no outro país. E teve nos dois países, mas eu lembro que num desses encontros, a gente tinha uma ideia de discutir enunciados. E como a gente tinha muitos enunciados relacionados à ação civil, à ação coletiva, aquilo não é que eles não quisessem aprovar ou estivessem concordando ou discordando. Sim. Eles simplesmente não tinham aquilo na atividade deles. Então, assim, aquilo para eles era uma questão estranha ao dia a dia. Eu me lembro que nesse evento foi aprovado um enunciado. Porque o enunciado que não era nem inicialmente criminal, ele virou enunciado criminal.
O foco era a questão de fiscalizar a hidrelétrica, e aí foi pensado muito assim, quando você descumpre algumas obrigações ou condicionantes, tem um crime. E a gente tinha um crime aqui, a gente tem um crime no nosso país, descumprir a obrigação de relevante interesse ambiental é um crime. E eles acabaram que eles tinham lá alguma coisa parecida nos outros países. Então tinha assim, um tipo de um crime contra a administração pública, uma fraude, uma licença, e aí eles incorporaram aquele enunciado. Mas eu fico pensando que conhecer o nosso sistema do país que tem a maior quantidade de água no mundo é um assunto que interessaria. A gente precisa conversar disso. Não, comecei a pensar disso recentemente. Eu não tinha pensado também. Como fazer uma tradução. Como as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, e lá nesse evento eu tive a oportunidade de, não no evento do... E no âmbito socioambiental, o Brasil é um player internacional que tá todo mundo de olho, né? Total, né? Na questão climática. Por sinal, na minha categoria, tinha uma obra, As Negociações do Clima e o Clima das Negociações, alguma coisa assim, que eu tô lendo agora. Olha. Que eu adquiri o e-book. Eu queria até adquirir o físico, pedi uma autora, uma colega, né, autógrafo, mas como eu tinha muita pressa de ler... Mas uma pessoa que concorreu com você, foi finalista de Jabuti, na categoria que você venceu. Engraçado que quando teve a premiação, eu não tinha lido ainda, nem começado a ler a obra, né, mas eu vi entre os finalistas, eu falei, gente, esse é o tema. Acho que vai ganhar. Não, eu fiquei com essa percepção. Então, assim, porque na verdade também o prêmio é muito importante, mas o prêmio é lógico que tem 1.000, 2.000, milhões de livros que são tão bons quanto. Isso depende muito da circunstância, do júri, do dia. Essas questões, eu não tenho ilusão de que é um livro, fantástico. Gente, é humildade. Não, né? Não é humildade. E o troféu tá Mostra o troféu aí, o troféu eu trouxe aqui. Cadê Eu não sei se dá pra aparecer. Esse é o troféu Jabuti, porque o Jabuti é uma coisa muito brasileira. Mas o fato é que não estou tirando o mérito da pesquisa. Eu acho que eu fiz a pesquisa, eu acho ela interessante, lógico. Me apaixonou e me interessou. Tem problemas ali sérios, né? Com certeza, não tem ilusão. Isso é uma questão circunstancial, né? Porque do ano... Porque tem tantos livros que foram publicados e não puderam concorrer, porque não eram daquele ano, e por aí vai, né? Sim. Outros livros poderiam ser vencedores também. Com certeza. Mas eu colocaria uma vírgula, não muitos. Mas na nossa categoria, eu acho assim, pelo menos você referiu que a Dialética foi a editora que teve mais livros finalistas. Sim. Eu não tenho dúvida de que todos os finalistas, e eu não falo dos 5 finalistas, eu já tô todos os indicados. Todos os 10. Porque começou com 10, depois passou para 5, depois 1. É interessante, teve uma categoria que a minha esposa, porque no dia a gente estava chegando de viagem, eu não consegui participar da celebração, tá? E ela falou assim, ela viu, né, pelo YouTube, depois ela falou assim, olha, teve uma categoria que teve 2 vencedores. Sim. Eu achei incrível isso, porque... Sim. Certamente, eu imagino, deve ter algum tipo de pontuação, de tabela, de critério, Sim. E esses critérios foram calculados e deu empate. Perfeito. Mas eu não tenho dúvida. Todos esses que estão, os 10 finalistas em cada categoria, são todos livros excelentes. Sim, com certeza. De coisas interessantes. E além deles. E eu diria que tem muita pesquisa interessante que jamais virou livro. Sem dúvida. E aí tá aí a CBL incentivando, a Dialética também, essa é a nossa missão, e vale para quem tá nos assistindo. Eu sou muito grato, né, pela premiação. Eu sei da grandiosidade do Jabuti. Tenho essa percepção. Nunca imaginei que eu poderia ganhar um prêmio desse. Para mim foi uma surpresa grata, né? Mas foi uma surpresa. Não fiz com ideia que eu ia ganhar. Quando eu tava escrevendo, eu não pensava, já pensou se eu ganhar o Jabuti? Não, isso era uma coisa estratosférica, assim, tava além da minha... Mas quem não tenta também, isso é importante, o passo, né? O passo que você deu, assim, naquele dia que a sua orientadora falou, tem um doutorado aí que tem a ver com você. Ir lá e fazer. Aí escreve. Aí depois alguém fala, por que você não publica? Aí vai lá e tem a coragem de falar, não, vou publicar. Sim. Porque senão as coisas não acontecem também. Tem uma coisa, como eu falei, a minha pesquisa, o meu projeto de pesquisa, que depois eu até mudei um pouco, mas o projeto Água e Conflitos, ele era para um curso no exterior, que ele estava guardado. Sim. Peguei e resgatei ele. É interessante. Quando a universidade fez a admissão, ela fez uma seleção. Teve uma prova, eu me lembro que teve uma prova escrita, teve uma prova oral e teve uma prova de correspondência entre a proposta de pesquisa e a linha de pesquisa da universidade. E a minha tirou 10.
fez, porque o assunto tinha tudo a ver. Essa pesquisa tinha tudo a ver com aquele programa. Não é que ela era bem feita ou bem formulada. Aí já é uma discussão de correspondência. Isso tem tudo a ver com o que a gente está estudando e a gente quer saber aqui no nosso doutorado. E isso, para mim, marcou muito. Eu me lembro muito disso. Quando eu vi os resultados, eu falei, acho que é só a minha tirou a 10. E o outro tirou 9, 7, 8. Ótima aderência, né? Mas a aderência plena é do que você está propondo pesquisar e do que o programa está propondo produzir também. Então, aquilo também me estimulou. Então, é coisa da vida. Coisa da vida, né? Não tem explicação. Mas tem que dar o passo, sabe? Tem que dar o passo. E isso me corta um pouco, assim, o coração, de pensar que eu sou acadêmico, de pensar que eu conheço tanto pesquisador muito bom, e aí eu acho que tem um problema da academia, que é assim, o Leonardo teve a sorte de ter um orientador publicador e que incentiva. Tem um lado da academia também, fiz doutorado em filosofia do direito e formei em filosofia. Tem muitos amigos da filosofia, por exemplo. E na filosofia, eu sei que em outras áreas do conhecimento é assim também, há quase um desincentivo. As pessoas ficam achando, meu trabalho nunca é bom o suficiente. Sim. Isso eu acho que é uma pena pra ciência, assim, sabe? Dessa certa timidez que não permite que você se exponha. Quer dizer que você vai publicar um livro e que o seu livro vai ser lido por um monte de gente? Não quer dizer. Não é garantido. Mas se você não publicar, aí é que você não vai ser lido mesmo. Porque o livro nem existe. Sim, isso é um fato. E se você não publica e se presta, né, a submeter ao julgo do Jabuti, não tem como você ganhar o prêmio. Então, acho que a sua trajetória, Léo, nesse sentido, acho que é um exemplar, sabe, pelo menos do que eu entendi como editor, que vejo as dores do autor, vejo desde o início, sabe, a preocupação, meu trabalho não é bom o suficiente, sabe, tá meio desatualizado. Você passou por tudo isso, né? E, na verdade, você sempre disse sim, tá aí. Não quer dizer, de novo, que você que tá nos assistindo vai publicar e vai ganhar o Jabuti, porque são pouquíssimos. Mas publicou, já ganhou. Publicou, ganhou. E ganhou visibilidade, enfim, é uma realização. Eu não consigo me segurar nesse ponto, porque é o que a CBL enxerga, e por isso criou o Prêmio Jabuti Acadêmico, é o que o Ministério da Educação enxerga, a CAPES enxerga, porque também incentiva os programas a incentivar a publicação, e é o que a Dialética enxerga também. A ciência precisa ser democratizada, precisa ser divulgada, não pode ficar encastelada nos programas e... Enfim, eu acho que muitas vezes a decisão está na mão do pesquisador, né? Por mais que aí você ache que a sua pesquisa não é boa o suficiente, você foi aprovado por uma banca de doutores, sabe? E às vezes o que eu falo para alguns autores é assim, aquele autor que tá morrendo de medo. Eu fiz uma pesquisa de doutorado, 4 anos, pesquisei lá na Holanda, mas eu não sei se tá bom. Eu falo assim às vezes, olha, quem tem que falar que tá bom não é você não. Primeiro é a banca e depois os leitores. Sim. E a ciência é assim mesmo. As pessoas vão ler o seu livro, vão criticá-lo. Sim. Não tem elogio maior do que receber uma crítica, no sentido positivo, né? De falar, olha, aqui esse trabalho me despertou no ponto tal, mas entendo que tem uma insuficiência do ponto tal, e aí eu tô criando certamente uma hipótese pra, né? Sim, isso não tem a menor dúvida, né? Certamente tem muita coisa para ser sempre melhorada. Agora, falando do livro, eu queria que você fizesse, assim, uns highlights aqui do livro. É um livro fantástico. Já tive a oportunidade de estar com ele, tava com o exemplar impresso, hoje eu tenho um e-book. É um livro fantástico, mas eu queria que o autor compartilhasse com a gente, com quem tá nos vendo, um pouco, assim, dos grandes, fazendo alguns highlights de pontos que você acha que são contribuições importantes do livro, questões que o livro levanta, que mereceriam mais debates, né? Quais são as principais mensagens desse seu livro premiado, da sua pesquisa? Então, o livro... que você pode até... Obrigado. Ele procurou tratar desse fenômeno do conflito envolvendo os recursos hídricos no âmbito do sistema nacional, que é um sistema, como eu falei, revolucionário. Que conflito é esse? O conflito, ele está na sociedade. O conflito, quando a gente começa a falar do conflito aqui, e em qualquer tipo de... A gente está tratando do conflito mesmo das relações, do conflito entre as pessoas. A diferença é que esse conflito, ele está relacionado ao recurso hídrico. Então, é importante isso. Esse é um ponto que o livro, ele trata, é um highlight, né, para destacar de fato, que é o conflito não se trata de um conflito pela água. O conflito pela água reduz o conflito a um conflito de quantidade, de distribuição. Quanto de água que o Leonardo vai receber, quanto de água que
o Vitor vai receber, quanto de água que o país tal vai receber, e não é isso. É isso também, mas não é apenas isso. A norma do sistema, ela menciona o conflito relacionado aos recursos hídricos, porque a água, ela é uma coisa muito interessante, ela é uma substância que está no nosso planeta, que ela é essencial para a nossa vida. Estamos aqui com um copo d'água. E é curioso que há essa hipótese até nas novas pesquisas em, como é que é, astrobiologia, Sim. que aquele pessoal que investiga, tipo Carl Sagan, que Sim. investigava as vidas fora. Ainda a hipótese vamos procurar um lugar que tem água. Sim. Né? Pode ser que exista vida sem água, mas tá até onde a gente aqui. sabe... E quando você tem a água sendo um elemento tão central, tão necessário, e aí você vai extrapolar, além das necessidades, das primeiras necessidades que a gente fala, primeiras necessidades são beber, tomar banho, lavar sua roupa, viver, né? Você vai extrapolar isso para um universo em que ela é insumo de toda atividade econômica também. Tudo. Nossa roupa, tudo tem água. Tudo usou água ou para resfriar, ou para colorir, seja lá para que for, para produzir alimento, tudo, carne, é vegetal. Não vamos comer mais carne, vamos comer só vegetais, por causa da questão climática. Tá bom, mas a água tá ali. A gente usa ela para transporte, para navegar. E, portanto, como ela está em tudo, ela tem um grande potencial para gerar conflito, sobretudo quando ela falta, né? E daí a ideia é essa. Como é que esse conflito é? O que caracteriza o conflito? É a sua pergunta. Que conflito é esse? Bem, uma das conclusões é que esse conflito é um conflito socioambiental. Ele tem a ver com o meio que você está inserido, né? Tem a ver com o espaço e também com o tempo. É água no espaço e água no tempo, porque a água, ela também sofre uma questão muito interessante relacionada ao tempo, que é a sazonalidade das coisas. Inclusive, os conflitos são sazonais. Eu tenho um conflito hoje porque está faltando água, eu tenho tais conflitos. E amanhã não está mais faltando e não tem mais aqueles conflitos. Mas aí, ano que vem, vai faltar de novo. As pessoas vão mudar? Provavelmente os conflitos vão ser os mesmos. Então, até nesse ponto, a gente tem que pensar que as pessoas vão ter que continuar convivendo. Então, não adianta eu resolver o conflito esmagando um lado ou suprimindo o lado e privilegiando completamente o outro. Por mais que esse outro esteja certo, tenha o direito, eu vou gerar um problema, porque daqui a um tempo esse conflito, dada essa característica da sazonalidade, esse conflito vai voltar. E aí tem uma série de coisas, né, de reflexões, né, porque você está resolvendo, você não está resolvendo, porque você não resolve, porque o conflito ele permanece, ele é sazonal. Você está fazendo o quê? Você está tratando, você está gerenciando, você está solucionando, qual que é a expressão, qual que é a forma. Isso a doutrina, né, especializada trata muito disso. E os conflitos quais são, né? Você perguntou, que conflito é esse? Sim. E aí vem um monte de coisas também, né? Porque esses conflitos, eles podem ser para a compreensão só para isso, porque o conflito ele é o mesmo. Ele, na verdade, não importa o nome que a gente dê para ele. Ele está no mundo, né? Mas, do ponto de vista de um pesquisador, ou de um professor, ou de um doutrinador, ou de um estudante, classificá-lo, categorizá-lo é importante até para saber o tratamento adequado para ele. É como se fosse uma doença. Olha, eu vou dar Novalgina e, dependendo, Novalgina não vai servir para um tratamento. Vou ter que dar outro remédio. Sim. E existem os conflitos, por exemplo, tratáveis e existem os não tratáveis. Não tratáveis por autocomposição, que é um acordo, mas às vezes são tratáveis pela heterocomposição, que é uma decisão de um juiz, uma decisão de um árbitro, uma decisão do comitê de bacia hidrográfica. Existem os conflitos aparentes, os conflitos reais, porque os conflitos percebidos, às vezes, não está faltando água, mas as pessoas acham que está faltando, porque elas acham, o conflito existe ou não existe? Vai vir alguém falar, não tem conflito, porque não está faltando água. Mas as pessoas estão brigando já, então o conflito existe. Os conflitos nacionais, os conflitos internacionais. Então, que conflito é esse? Esse conflito ele pode ser categorizado de muitas formas. Conflito distributivo, conflito pode ser territorial. E quando a gente pensa no sistema nacional, que é o objeto, assim, o local que o conflito está sendo estudado, ou pelo menos o tratamento do conflito, é interessante que é água e conflitos, tratamento no sistema. As pessoas vão falar assim, é tratamento de água. Não é tratamento de água, é o tratamento do conflito. Ali, você tem muitas coisas podem acontecer. A compreensão do que fazer para você administrar, gerenciar ou tratar esse conflito, ela vai fazer toda a diferença no âmbito desse sistema, porque esse sistema ele foi inovador, ele criou a figura do Comitê de Bacia Hidrográfica e outras estruturas. E aqui tem também uma parte assim, bastante comparativa com outros sistemas, né? E aí eu destacaria, porque tem um destaque até no livro, que
que é o sistema francês. O nosso sistema foi inspirado no francês. Então não tem como a gente deixar de comparar. E é muito interessante perceber, passados os anos, porque a gente às vezes fica assim, o sistema foi inspirado no francês, então o sistema francês é muito bom, né? É ótimo e tal, mas o nosso sistema tem esse problema, tem aquilo porque está no Brasil, porque está muito quente, porque tem muita água, eu não sei. Mas na verdade é interessante você perceber que o sistema francês tem os problemas dele. Sim. E que muitos dos Sena problemas... poluído. E os problemas políticos, às vezes. E muitos dos problemas do sistema francês, como o nosso sistema se inspira, ele também vem com os problemas. E aí, como eu falava, como nós estamos num sistema nacional, o interessante é perceber, que é uma classificação que eu proponho aqui no livro, que essa eu não encontrei nenhum... Ela é da pesquisa, que é classificar os conflitos em endógenos ou exógenos ao sistema. Porque o sistema ele foi feito para resolver, para gerenciar ou para tratar os conflitos, para dirimir os conflitos. O sistema foi feito para ajudar a gente, para facilitar a nossa vida. Está tendo muito conflito, a água é muito importante, a água tem todos. Então vamos criar um sistema e esse sistema vai ter entre as suas competências dirimir o conflito. Perfeito. E aí a gente percebe que o sistema ele gera conflito também, por si só. Então eu falo que é uma comparação com uma resistência que gera calor. Quer dizer, uma resistência que eu falo não é resistência proposital. É um fio. O fio é para conduzir energia de um lado para o outro. Ele é para resolver um problema. Qual é o problema? Eu tenho energia aqui, eu quero que ela chegue até ali. Só que, para a energia chegar daqui até ali, uma parte dela se perde. Sim. Porque se transforma em calor. Sim. Então, o sistema de energia, ele foi feito para transmitir 100%, para resolver o problema da transmissão. Mas ele acaba gerando também problemas. E acontece isso no sistema, porque nós temos conflitos relacionados a como vai ser o comitê, quem vai compor o comitê, quem vai decidir no comitê, quem vai arbitrar o conflito no comitê, como que vai ser o processo. No comitê A vai ser de um jeito, no comitê vai ser de outro. E quem que vai fazer isso? E quem vai decidir essas coisas todas? Sim. Então, nessas dúvidas, há ali no comitê e nas outras estruturas do sistema, na ANA, nas entidades dos estados, naturalmente, não é porque eles são bons ou maus, é simplesmente um fato objetivo, eles geram conflitos também. Então, isso é uma estrutura que foi criada para resolver, mas ela está gerando conflitos. Sim. São os conflitos endógenos, né? Então, quando os conflitos endógenos eles sobem muito e os exógenos eles não estão sendo gerenciados, o sistema está andando mal. E o sistema que anda muito mal, em algum momento ele vai ter que ser substituído por um outro sistema, por uma outra solução. Ele não vai atender as demandas. E o nosso sistema é um bom sistema. O nosso sistema, ele teoricamente é um bom sistema, mas na prática, aí que eu falava no início da nossa conversa, eu falava, olha, tinha umas hipóteses e depois eu cheguei a conclusões diferentes. Então o nosso sistema, ele é um sistema que ele é uma potência. Ele é promissor, mas ele não está funcionando adequadamente. Ele não é um bom sistema funcionando. Ele não opera bem. Então, há um gasto de energia muito grande nesse sistema, há um esforço muito grande de discussão, de compreensão, e há um resultado muito deficitário, muito baixo para aquilo que ele, não é que ele se propõe a resolver, não. É o que se apresenta para ele. Então, ele não é um sistema... não está bem. Ele precisa ser melhorado do ponto de vista da efetividade. Do ponto de vista da efetividade, da implementação. Tem muito. Ele, inclusive, ele gasta muita energia tentando se implementar. Como ele é um sistema novo, ele também sofre do problema da startup. Ele sofre do problema... Ele vai mudando a rota. Aquela coisa, vamos fazer um aplicativo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, ele vai revolucionar, só que às vezes não revoluciona nada. É uma iniciativa muito promissora, às vezes, né, mas ela não dá em nada. Não estou falando que seja o caso, mas assim... guardadas as proporções, ele enfrenta esse tipo de desafio, né, de mostrar um resultado e, senão, olha que coisa interessante que eu vou fazer referência aqui agora. A gente teve um maior desastre socioambiental aí, Mariana, aqui em Minas, né, que a gente conversava no início, e ali você tem um sistema bem instalado no Rio Doce. Tem comitê de bacia hidrográfica, comitês das bacias estaduais que são integrados nesse comitê nacional, atuantes, capacitados, operação fantástica. Especialmente se você for comparar outros comitês, eu acho que o Comitê de Bacia Hidrográfica é o único, salvo engano, nacional que tem, por exemplo, a implementação de um dos instrumentos da política, que é o enquadramento dos corpos hídricos. Salvo engano, ele é o único nacional. Eu falo salvo engano porque isso é muito dinâmico, eu posso estar defasado aqui hoje.
nessa conversa nossa. Cobrança pelo uso da água, outro recurso, é outro instrumento, está referido aqui, estudado no livro, como um instrumento para tratar o conflito, mas a cobrança não é só para tratar conflito, ela é para outras finalidades. Sim. O Comitê da Bacia do Rio Doce ele é uma das primeiras bacias a ter a cobrança. Então, a gente tem um sistema muito consolidado ali, funcionando bem, né, com toda... Aí acontece o desastre. Aí, como é que funciona aqui no sistema de recursos hídricos? Você tem um comitê de bacia que deve tratar todos os conflitos relacionados aos recursos hídricos, comitê de bacia. Não tem no ordenamento uma outra figura, não tem um outro órgão que tem essa competência. A competência é dele. Aí você tem um desastre como esse, ele instaura um conflito relacionado ao quê? Aos recursos hídricos. Ele atingiu preponderantemente uma bacia hidrográfica, um rio. Tanto que tem gente que fala desastre de Mariana, a gente fala desastre do Rio Doce. O comitê de bacia, ele é um colegiado e ele tem um braço executivo, que é a entidade delegatária, a gente chama, ou entidade equiparada, entidade delegatária, que é o braço executivo do comitê. É quem vai em campo, faz as coisas, tem um corpo de técnicos e tudo mais. Todos esses são custeados pela cobrança. Aí acontece o desastre. O que é que o governo faz inicialmente? Ele faz um acordo, o governo, porque o Ministério Público, as suas unidades não participaram desse acordo, que é o acordo que agora foi repactuado, né? Foi muito noticiado, sim. porque o primeiro acordo ninguém ficou satisfeito com ele. Mas esse primeiro acordo, entre as coisas que ele cria duas entidades, startups também. Bem intencionadas, mas... Não importa se foi bem ou mal, ele cria uma estrutura que inexistia. Não havia essa estrutura. Ele cria uma estrutura que se chama Comitê Interfederativo, que é um colegiado para deliberar tal, e ele cria um braço executivo, que então é uma fundação, que tem o nome Fundação Renova. É um braço executivo. Então, o colegiado, o Comitê Interfederativo, ele vai deliberar as coisas políticas, as orientações e tal, e a Fundação Renova, ela é um braço executivo, ela tem os servidores, os engenheiros, os braços e as pernas, vamos colocar assim, e ela vai executar aquilo que é deliberado pelo comitê. Isso é igual ao sistema. O sistema é um comitê de bacia hidrográfica, que é um colegiado que faz as políticas, e também é muito conhecido na doutrina, Parlamento das Águas, Comitê de Bacia Hidrográfica. E ela tem um braço executivo. Só que o sistema do comitê e da entidade delegatária, ou agência de águas também é mencionado, porque a lei, inicialmente, ela falou agência de águas, mas essa agência de água nunca foi implementada. A lei nunca foi regulamentada, nesse ponto. Na regulamentação que houve, foi criada uma figura chamada entidade delegatária. Essa entidade delegatária e o próprio comitê são estruturas previstas na nossa legislação, que pré-existiam ao desastre, que devem tratar dessas questões e que vão continuar existindo depois. Sim. Mas ao invés de... É uma duplicidade aí. Sim, ao invés de pegarem o recurso e darem ao comitê, o acordo inicial foi feito na monta de 20 bilhões de reais. E tem um mosquitinho aqui que tá rodando a gente, né? Ao invés de pegarem os recursos e aplicarem no comitê e na entidade delegatária, até para ficar isso como... implementar essa estrutura, enriquecer essa estrutura vai ficar também como legado, porque depois que acabar o trabalho, ela vai continuar existindo. Sim. O que se faz? Cria-se uma outra estrutura, que agora acabou com o novo repactuação, porque essa nova estrutura não funcionou a contento. Apesar da boa vontade, dos esforços, eu não estou falando, não estou criticando, o que eu estou criticando é a concepção, é o design. Né? Não é a fundação, se fez, não fez. Não fez. Sou eu que estou falando, ela não conseguiu fazer as entregas adequadas dentro daquilo que era esperado. Enfrentou desafios. E também o comitê enfrenta e enfrentaria nessa função. Sim. Também a entidade delegatária enfrentaria nessa condição. Mas essas estruturas são legais. E é interessante que a gente fala, tem um brocado, né, assim, muito repetido em direito administrativo, em direito público, mas... Muitas vezes a gente fala o seguinte: o administrador só pode fazer aquilo que a lei determina. E o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E aí cria essa estrutura do Comitê Interfederativo e da Fundação Renova, quando você tinha uma estrutura da lei. Para essa outra estrutura, não existe lei prevendo o Comitê Interfederativo, fundação. Isso foi criado num acordo. Isso foi um acordo que foi feito pelos poderes públicos com as empresas responsáveis pelo desastre. Não seria mais interessante que o sistema de recursos hídricos operasse de uma forma mais adequada, que então ele injetasse nele os recursos? Bem, essa é uma pergunta retórica, porque na verdade a resposta para ela nunca virá.
né? Porque não foi feito assim. Então, a opção não foi essa. Mas esse sistema, ele é muito promissor, mas ele enfrenta muitas dificuldades de implementação. Inclusive, bacias hidrográficas não têm comitê. Olha. E aí, se existe uma bacia hidrográfica que não tem um comitê, quem vai dirimir o conflito? É até interessante. Hoje se discute muito em direito processo estrutural. As questões relacionadas ao sistema são de processo estrutural. Eu não tenho a menor dúvida. Porque o próprio sistema, desde a Lei 9433 até as resoluções de Conselho Nacional de Recursos Hídricos, portarias e etc., dos vários órgãos envolvidos no sistema, elas trabalham dentro de uma visão de facultatividade dessas estruturas. Na prática é assim, porque para ter um comitê depende de ter mobilização social, depende de ter tal, e uma série de coisas, um percurso até que o presidente da República ou o governador, porque nós só temos águas hoje estaduais e federais, não temos mais águas municipais na nossa Constituição, então os comitês de bacia eles são criados ou por ato do presidente ou por ato de um governador para a bacia estadual, então isso não é assim, todo lugar tem comitê, não é, depende dessa mobilização. E se tivesse, seria melhor? Bem, idealmente. Idealmente seria, mas na prática não é. Então também eu sou um defensor do sistema. Eu acho que ele não foi, ele é muito sabotado, ele é muito preterido, ele é muito deixado de lado. Por exemplo, nesse caso que eu acabei de mencionar, do grande desastre. Eu acho que ignoram assim, o sistema. Ignoram-se. E eles estão ali, o Comitê de Bacia atuante. Então quando, por exemplo, a Fundação Renova, o Comitê Federativo começam a discutir assim, onde nós vamos fazer as ações de recuperação, onde nós vamos plantar, por exemplo. Áreas de preservação permanente, onde nós vamos fazer plantio de áreas de preservação permanente. Pois o Comitê de Bacia Hidrográfica tinha um monte de diagnóstico, um monte de trabalho, um monte de coisa. Pode vir alguém, um especialista, um pesquisador e falar, olha, esse lugar aqui que você diagnosticou ou que você propôs que seja plantado, ele não é bom, ele é mau, ele é ruim, mas ignorar isso, né? Ignorou. Levar em conta, aí começa assim, vamos fazer uma pesquisa para descobrir, vamos fazer um grande diagnóstico para descobrir onde vai ser feito. Então, peraí, mas existe um diagnóstico. Em algum momento, o Comitê de Bacia, ele começa a se aproximar desse processo de reparação, naturalmente, né? Porque as políticas dele, produtor de água, pagamento de serviços ambientais, saneamento básico, gente, tem tudo a ver com a situação do desastre. Então, naturalmente, ele se aproxima. Sim. Então, ele começa, inclusive, depois ele passa a participar desse comitê interfederativo. Mas, na verdade, ele é o ator principal. Essa semana eu conversava com uma profissional que ela está fazendo um diagnóstico sobre a questão hídrica em Belo Horizonte. Ela não é de Belo Horizonte. Ela está fazendo, é uma fundação e eles estão com projetos, né, com intenção de fazer coisas para melhorar a qualidade da água nas cidades, nas grandes cidades. E Belo Horizonte foi selecionada como um grande centro, região metropolitana de Belo Horizonte. Ela conversava comigo e ela conversava, olha, você foi selecionado porque você atua com recursos hídricos, tem experiência assim. Ela pediu para marcar uma reunião e nós conversamos. Ela falou, tá lembrada de mim? Esteve no evento de água. Eu falei, é verdade e tal. E ela teve mesmo. Nossa, que interessante. E ela falou, olha, nós viemos até o senhor por isso e tal. Eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu queria saber é como que vocês identificam que o Ministério Público pode ajudar? E ela falou assim, não, nós não viemos por causa do Ministério Público. Nos outros locais onde a gente já está atuando, nós não estamos atuando como Ministério Público, mas a gente queria conversar com o senhor por causa da atividade, de estar aqui, de pesquisa disso. E aí conversamos e tal. Mas a sua pesquisa? Geral, localizou, não sei se foi um LinkedIn da vida, ou CAPES, né, ou Lattes, né? Mas ela, não, a gente quer saber por causa da questão hídrica e tal, e conversamos até longamente, né? Foi muito interessante a conversa, ela muito preparada, e ela falava assim, olha, porque eles atuam já em 2 cidades, e agora querem expandir para mais 7. Eles atuam, acho que em Curitiba e numa outra cidade, e aí ela falava comigo, olha, então entrevistei, queria saber agora o seguinte, com quem a gente conversa e tal? Eu falei, vocês conversaram com o comitê de bacia? Não, mas a gente tá pensando e tal, mas é o principal, digamos, é o dono da casa. É o anfitrião, assim, quem vai te receber. Então, assim, não dá para você fazer nada numa bacia hidrográfica sem você passar por um comitê de bacia. A não ser que não haja comitê de bacia. E tudo bem. Mas eu falei com ela, conversa com o comitê e com o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Águas, que é o órgão público que trabalha com águas. Esses 2 são obrigatórios. Assim, esses você tem que conversar com eles. Você pode... Sim. Eles podem falar com você assim, é X, você pode fazer Y. Você pode achar que o que eles estão pensando fazendo está totalmente errado. Pode até fazer, mas eles são uma conversa obrigatória que você tem que ter. Ô, Léo, agora é fantástico o trabalho. Acho que o Jaboti não fez mais que obrigação com a gente. Deixa bem claro aqui o comitê. Mas como é que foi o processo de escrita do trabalho? Foi tranquilo? Cada um tem um jeito, assim, né? De lidar com isso. Não, foi tem uns que muito deixam pra reta final. O meu foi difícil. Foi uma gestação longa? Como é que foi? Não foi uma gestação, pelo que foi muito rápido. Só que foi assim, no auge da pandemia. Nossa. Então, eu fiquei
isolado. Nesse período eu acabei ficando assim, foi um período que eu tava mudando. Que época pra falar de meio ambiente, É. né? Que tanto de coisa, Foi um- desastres que aconteceram Foi um nos últimos período anos. que eu tava na iminência de me mudar para Belo Horizonte. Eu tava em Valadares, como eu falei no início, eu trabalhei muitos anos lá e tava lá bem estabelecido, não tinha nenhuma ideia de mudar. A minha mulher teve que mudar profissionalmente e eu mudei por causa dela. Então eu mudei acompanhando a minha esposa. Então ela teve que vir para Belo Horizonte e assim, foi repentino. Você vai ter que mudar amanhã. Então a gente vendeu o nosso apartamento, ficamos um tempo hospedado na casa da minha sogra, aqui em BH, alternando, porque a gente alugou um apartamento aqui e aqui, só que a pandemia estava tudo fechado. Então aqui era um apartamento pequeno, alugado, e lá era uma casa muito grande, com jardim e etc. Então assim, como a gente tem filhos pequenos, eles na época eram menores, né, ainda, a gente preferiu, digamos, ficava umas temporadas aqui, um tempo aqui, eu inclusive ficava até mais, mas a gente mantinha a base, digamos assim, das crianças lá. Eles não tinham aula, eles não iam para a escola, e foi nesse período que eu escrevi a maior parte. E nessa maior parte, era assim... Isso foi o quê? Os primeiros 2 anos, doutorado? Não, isso já foi nos últimos 2 anos. Últimos 2 anos. É muito interessante que no dia dos autógrafos, a gente fez, né, aqui um evento, uma reunião aqui em BH, foi no Café com Letras, e lá eu fui com a minha família. Então, o meu menino, agora ele tá com 10, ele tava com 9, 8, né? Até recente, não é tão, mas assim, ele tava um pouco menor, e na pesquisa ainda menor, né? Mas ele foi comigo, né? E aí a gente começou, assim, a andar, e aí pegou o livro, assim, e ele começou a ver aquelas pessoas chegando, muitos amigos, né? Encheu muito, muita gente. E aí eu comecei a autografar os livros, e ele ficou o tempo todo junto comigo, né? E ele falou assim, papai, você não me contou que você estava fazendo esse livro. Quando é que você fez esse livro? Ele falou, pô, eu não vi você fazendo. E a gente é muito próximo, né? Ele é pequeno, mas a gente conversa muito. Eu sou muito caseiro, assim, né? Mas ele falou assim, papai, eu não vi você fazendo. Quando é que você fez? Que horas você fez? Quando é que você fez? Eu falei, foi ao longo do tempo. Eu falei, foi muito tempo. E depois ele até falou, poxa, eu gostei tanto. Posso autografar também? Alguns livros foram autografados por ele também. Olha! Ele botou lá, com carinho, Pedro. E ele... Foi uma colega, né, que tava assim, falou, eu quero um autógrafo do Pedro. Aí que ele, eu posso autografar? Vai, eu pode. Ele, uma leva, ele autografou. Mas foi uma situação, foi um período muito difícil pra mim, muito difícil. Então, a gente vendeu nossa casa antiga, que era novinha, com tudo dentro. Então, a gente alugou um apartamento mobiliado, que a gente não tinha nada. Foi um período muito atrapalhado. Então, assim, escrevendo de manhã cedo, de madrugada. Aí chegava aqui, por exemplo, aí ficava muito em casa, né? Porque era tudo online, aí escrevia um pouco. Agora, é curioso, isso aí serve pra quem tá nos vendo, que às vezes fica assim, nossa, eu fiz meu doutorado de madrugada, escrevendo e na raça. Gente, é a trajetória de muita gente, né? É muito difícil. interessante. Gente, é difícil fazer mestrado e E doutorado. é muito interessante que em determinado momento, quando já estava praticamente tudo pronto, digamos, estava cheio de erro ali, de português, né? Mas assim, digamos assim, tá pronto. Agora eu vou só ficar ajustando, né? Dando os retoques. Eu pego e mando para os meus orientadores, a gente marca uma reunião, e aí o professor Morato, né, que foi o meu orientador, ele fala comigo assim, olha, tem um problema aqui. O primeiro capítulo está muito extenso. Os primeiros capítulos estão muito extensos. E os últimos capítulos, eles estão com... Isso é um clássico também. É o fôlego, né? Que vai perdendo. Não, e não era só isso. É porque o primeiro capítulo, as primeiras partes do livro, elas são mais teóricas. São mais fáceis de, né? Não, tem muito conceito. Elas tomam muita página. Elas consomem muita página. É porque o livro ele é baseado, assim, numa parte teórica e depois ele entra no estudo de casos. Sim. Ele pega aquela teoria e ele vai aplicar para ver o que acontece. E essa parte mais resumida estava, né? Aí ele fala, olha, não pode. Eu falei assim, professor, mas é porque a primeira parte toma mais tempo. Ele falava, não, eu compreendi, tá ótimo. Só que não pode ser assim. O trabalho ele tem que ter uma harmonia também em número de capítulos, em número de páginas, assim. A distribuição do trabalho, ela também tem que ter uma harmonia. Ela não pode ser feita de qualquer forma. Ainda que as ideias pareçam caminhar para a primeira parte e abandonar um pouco o estudo de caso. O estudo de caso, você está tratando do caso concreto, né? Então, casos, né, concretos. E ele fala isso comigo mas eu não discuti, não. Quando ele falou, eu só ouvi. E falei, não tinha pensado nisso, mas tá bom. E volto para refazer. E aí, eu quase faço de novo. Então aí foi uma segunda leva, assim, num tempo mais curto, porque aí já estava na iminência de marcar. E aí eu fiz um esforço, né? Eu falei, agora é tudo ou nada. E aí eu desembolei e equilibrei. E olha que coisa. Eu vou para a banca. Chegar na banca, uma professora convidada escreve muito sobre recursos hídricos, inclusive sobre a questão, que é uma questão muito moderna, né, que é o direito da água. Não é apenas o direito à água, é a água enquanto sujeito. E ela trabalha muito essa questão, mas ela, da Universidade Federal Fluminense.
professora Alice. E ela, quando ela chega lá na banca, ela assim, gostei, tem isso e tem aquilo, começa a fazer perguntas, e de repente ela fala assim, olha, sabe, eu gostei muito também, muito equilibrado, assim. Olha. Os capítulos, quer dizer, não tá nada concentrado e tal. Parecia que tinha um combinado, né? Mas não combinaram, ela falou bem espontâneo. Então eu falei assim, poxa, o professor Morato, realmente ele domina, ele sabe o que ele tá, porque já são tantas bancas também, né? Tanta coisa. Sim. Sabe esse manual, né, que você mencionou do professor da FMG, que eu vou até tomar nota para... Me interessei. Professor Marcelo Galo. Marcelo, e eu pensei assim, poxa, é isso, né? É quem sabe. Quem sabe fazer. Então, ele despertou para isso. E se eu não tivesse feito, talvez ela fosse criticar isso. Não sei qual seria a importância disso para aprovar ou não, né? Porque isso depende do examinador, mas quando ela falou, eu falei, poxa, que bom o professor Morato é meu orientador. Mais uma vez, né? Uma ponta também que eu me lembro muito, que teve até no momento, ele fala assim, olha, isso aqui tá muito jurídico. Isso o tempo inteiro, né? Assim, vamos buscar... Te segurando. Interdisciplinaridade. Não, vamos pesquisar. A gente recomendava um livro que não era de direito. E aí, até uma reunião que foi curioso, porque tem uma reunião com ele, com o professor Scheib, né, que é geólogo, né? O professor Scheib entra um pouco depois na reunião, né? O professor Morato já estava conversando comigo, e ele fala assim, olha, achei isso muito jurídico, tal parte, né? Tem uns artigos de lei, tem uma jurisprudência, não precisa ter isso nesse ponto, né? Nesse ponto você pode ter uma outra abordagem e tal, a gente conversando assim, né? E aí entra o professor Scheib, e eu falo assim, professor, o senhor achou muito jurídico, porque ele não é do direito, né? Ele é geólogo. E aí ele, livro de geologia. Ou seja, também a gente, eu particularmente, né? Você tá pensando assim, o que o biólogo, que às vezes o biólogo, ele tá, na verdade, tratando muito mais de norma do que você tá pensando, porque, sei lá, a norma é uma questão do direito. Não é. Norma não é uma prerrogativa do direito, porque a norma ambiental, que vai regular uma questão biológica, quem tá ali por trás daquilo não é um profissional do direito, né? Na verdade é um parlamentar, mas assim, ele tá incorporando ideias que são de um ramo do saber. Sim, tá climático, né? Preocupado com outras coisas que às vezes não são o direito. É um conceito, né, de Mata Atlântica, o que é, o que não é. Isso não é uma questão, isso passa a ser jurídico quando está na norma, mas aquilo para chegar ali, estágio sucessional, estágio avançado de Mata Atlântica, o que conforma Cerrado, aquilo é um conceito de meio ambiente, de geologia, de engenharia florestal, seja lá do que for, de outro ramo, né? E aí o professor Scheib chega e fala assim, não, gostei muito, livro de geologia. Então, é muito rico, né, esse momento da escrita, essa interação. Agora, Léo, escreveu. Aí você disse que teve esse encorajamento para a publicação que veio dos seus colegas, né, de outras pessoas que tinham passado por essa experiência. Eu queria que você falasse especificamente como é que foi sua experiência, como é que foi esse momento, tomou a decisão, fechou com a editora Dialética e como é que foi a sua trajetória junto com a editora. Você mencionou um pouquinho, eu queria que você falasse dessa trajetória como um todo. Como é que foi a sua experiência? Não, isso foi muito rápido. No momento que eu defini que eu ia publicar, eu falei assim, agora eu vou publicar. E aí, quando eu decido que eu vou publicar, eu falo assim, eu vou procurar uma editora, vou mandar para uma editora. E um colega até sugeriu uma editora, um outro sugeriu outra. Como eu falei, tinha um colega que era da Dialética, né? Então eu já tinha visto. E eu falo, vou mandar, mas será que eu posso mandar para várias ou tenho que mandar para uma? Mas nessa semana que eu decido que eu vou encaminhar para uma editora, eu recebo um e-mail da Dialética, um spam, assim, sabe? Você foi convidado. Eu não sei como aquele e-mail chegou, assim, mas ele encontrou exatamente o que estava procurando. Foi um encontro, né? No momento sabe, que você tá pensando naquilo que você vai mandar para uma editora, você tá vendo que editora que você vai mandar e você viu o e-mail. E esse e-mail era algum tipo de coisa assim, olha, mande logo, porque esse mês nós vamos ter uma promoção, ou vamos ter um esforço de publicar, é o mês do autor. Era alguma coisa, acho que era mês do autor. Alguma coisa, não me lembro, ou um Black Friday, ou um mês do autor, ou Natal, sei lá, era um momento especial, eu lembro que tinha isso. E aquilo ali, eu falei, poxa, é isso que eu tô procurando. E nós já tínhamos recomendações de colegas falando da Dialética mesmo, né? Mas eu não sabia nem a quem mandar naquela semana. Eu falei assim, eu vou procurar um desses colegas e vou pegar um e-mail, né? Vou mandar para algum editor, alguém, um conhecido. Sim. Só que antes de eu fazer isso, eu recebo esse e-mail. E aí eu falei, opa, é aqui que eu vou encaminhar para essa. Me pareceu bem legal. Eu vi, porque vinha vários livros, né? Explicando essa proposta de você ter várias capas, o interior, como é que era, você ter um conselho científico. Eu fui da banca do Ministério Público, examinadora,
por 3 concursos. Interessante demais isso. Tinha uma grande discussão na banca, porque no nosso edital, se você não tivesse conselho editorial, o livro não pontuava como título na banca. Teve uma grande discussão, porque candidatos, né, que estão concorrendo apresentaram, porque o título, não que ele vá ser aprovado, não é isso, vai influenciar na classificação dele, que é uma coisa que vai influenciar o resto da vida dele, sim, da carreira. onde ele vai começar, né? Não, vamos imaginar que ele seja um concurso de 20 pessoas e ele seja o 18. É muito diferente dele ser o primeiro. Lógico que depois que eles estiverem trafegando na carreira, ele eventualmente vai permanecer muito tempo numa cidade do interior, seja lá por que razão, porque ele casou, porque ele gostou, porque ele encontrou ali uma vocação. Pode acontecer, e aí os outros colegas que estavam abaixo na carreira vão passar à frente dele. Pode acontecer. Ou então ele não vai, por exemplo, vai chegar numa época de promoção para procurador de justiça, ele fala, não quero ainda ser procurador, eu quero ser promotor. Sim. Bem, mas o fato é que lá dizia, eu tinha lido, porque a gente estava discutindo aquilo naquele período da inscrição, esses recursos, né? Olha, não, tem que dar um ponto pro meu livro. O candidato apresentou o livro dele na banca, só que o livro dele não tinha conselho editorial. E o da dialética tinha. Eu me lembro, olha, são detalhes que me chamaram a atenção. Então, essa possibilidade de mexer na capa, ter o conselho editorial, eu falei, poxa, as publicações que eu vi, interessantes, eu percebi que o que eu estava querendo produzir, que é interdisciplinar, parece que é jurídico, mas não é só, né? Ele encontraria ali um local adequado. E então, foi a editora que eu mandei. Não tive experiência com outra, entendeu? Então, recebi a resposta um tempo depois, que não foi muito tempo. Me lembro que foram, assim, um mês, sei lá, recebi uma resposta. De trabalho. Falando, vamos publicar, e assim, assado e tal. Então, tudo casou, tudo deu certo. Eu não posso falar nada, eu tive sorte, assim, as coisas parecem que caem na minha quando eu falo assim, não é uma falsa modéstia, ou, não, tá querendo ser, não é isso, aconteceu mesmo. Foi uma coisa que aconteceu, naturalmente, e eu segui aquele fluxo, e foi muito bom. E aí, falando do fluxo, você mencionou um pouco a sua experiência ali, editorial com a Júlia, queria que você me desse um relato do geral, como é que foi isso, como é que foi, você trouxe a questão das fotografias na capa, como é que foi o processo de validação? Foi rápido ou não? Foi tudo ótimo. Para não falar que ficar só falando de tudo que foi ótimo, fantástico, eu diria assim que quando fui fazer a noite de autógrafo, lançar o livro, tempos antes, eu tinha uma dificuldade, assim, de como fazer nessa parte, assim, vai ser um folder, vai ter como é que eu vou encaminhar isso e tal? E depois eu até tive, né, um suporte também, assim, que eu diria, talvez marketing, não sei convite de lançamento. E tal. Eu tive. A Dialética fez um convite de lançamento, mas como a Dialética não tinha uma operação aqui em Belo Horizonte, naquela circunstância muito atuante, ela falou, olha, eu tenho dificuldade em ter alguém, por exemplo, da editora. No local, lá no lançamento. Não sei se teria que ter também, mas não teve, foi ótimo. Como eu fiz no Café com Letras também, o Café com Letras é aqui na Savassi, né? É aqui em Belo Horizonte. Eles são um restaurante que está muito ligado à questão de livro, de produção, e eles têm muito conhecimento para fazer esse evento. Estão acostumados a fazer. Então eles tinham, inclusive, uma pessoa para poder vender os livros. Sim. Né, com maquininha, né? Sim. Então, esse tipo de coisa que eu diria... As livrarias dão esse suporte, né? Esse tipo de coisa que eu diria para você, operacionais. Não é o livro em si, não é publicar, não é fazer a capa, não é nada. E eu me lembro que eu até falei assim, essa questão, olha, vai lançar o livro, publicar, por exemplo, no Coisa da Dialética, no site. No Instagram. No Instagram, por exemplo. Tá lançando naquele dia. E uma última coisa é que eu vi em outras, depois eu vi comprando livros, né? Porque eu sei que eu tenho uma participação nos direitos autorais, eu sei, porque eu já recebi, inclusive, e eu falava assim... É muito bom para o autor receber direitos autorais, né? É ótimo. Quer dizer, vender livro é muito difícil. Quanto mais um livro específico, acadêmico, né? Que é uma coisa. Não é um livro de romance, de ficção, né? Porque tem a Dialética que publica questões literárias também, né? Tem uma Dialética literária, sim. E aí, quando, nessa etapa, eu sentia, assim, que seria interessante eu ter a opção de falar o seguinte, olha, eu vou renunciar ou eu vou ter a oportunidade de não receber, por exemplo, o meu direito autoral, porque eu vou dar um cupom de desconto, por exemplo. Tem essa possibilidade. Não tinha. Então, aí
tinha. aí a equipe de marketing da editora... Eles me explicaram na época que não tinha. Porque é aquela seja coisa mais assim, novo, então. É porque eu poderia chegar, por exemplo, promotores ou advogados de meio ambiente com os quais eu lido. Porque tem autores falar, que... para vocês vão ter o cupom, sei lá o quê, e eu não recebo o meu direito autoral, porque eu tô fomentando. Esse público eu quero que receba. Por exemplo, professores universitários de recursos hídricos. Eu vou dar para eles uma orientação. Bem, eu tô falando que foi o que eu cogitei. É quando começou a pensar, vários colegas começaram, eu quero comprar, eu quero ver, sobretudo colegas... Eu queria um desconto, né? Não, eles nem me pediram um desconto. Colegas de outros estados queriam, e eu é que pensei, poxa, eu faria para você, se o meu direito autoral é de tantos %, eu abriria a mão para você ter o livro. Porque eu sei que você vai usar meu livro, você vai citar o meu livro. Sim. É o seu campo de pesquisa. É diferente de uma pessoa ali que está ingressando, ou que está sondando, ou vou comprar todos os livros de Águas, por exemplo. Aí... Sim. Não é isso. É uma pessoa que trabalha com aquilo e tal, né? Agora, Léo, tem essa possibilidade. É curioso, porque tem autores, tem autores de perfis diferentes. Tem aquele autor que é assim, não é que eu quero ganhar dinheiro com o livro, não, mas eu faço questão de ter direitos autorais, que eu acho que é um reconhecimento. E tem autores que eu acho pertinente, acho legal, e tem autores, o que eu acho legal também, que tem o interesse do livro estar ao máximo acessível possível. Isso. E aí a editora tem uma política de fazer exatamente o que você está propondo. Diminuir o preço de capa do livro, aliando com o autor a questão dos direitos autorais. Tem autor, não faço questão. A dialética faz questão no sentido de dar essa possibilidade pro autor, né? Eu acho muito ruim, e aí eu acho que é uma prática do mercado editorial que eu não gosto, assim, de editoras, e que são muitas, que não pagam direitos autorais. Não, isso eu também não acho bacana. É um pouco, porque deixa eu falar. Uma forma de incentivo. Foi uma outra coisa, um mérito. Eu falei da capa, falei do conselho editorial, e uma outra coisa que me atraiu foi a possibilidade de ter os direitos, né? Receber pelos direitos autorais, isso não era tão importante. Essa eu diria menos importante, mas era importante. Eu pensei, se eu vou contratar uma editora, se tem várias, eu vou em quem vai me pagar os meus direitos, né? Isso é importante. Esse livro, eu não sei quanto, né, que ele vai ser difundido, assim, ele é um livro muito específico, é um livro, como os livros todos, né? Sim, os livros científicos. Livros científicos, exatamente, que eles não são livros de poesia ou de drama, ficção, mas o fato é que ele é um trabalho, então... É o seu trabalho, quer dizer, você tem... Isso me atraiu. Então, esse direito, agora, né? lógico, a determinados públicos, eu abriria, né, a mão e eu enviei o livro para algumas pessoas, né, porque eu sei, meus colegas que atuam com isso. Então, fala assim, isso vai ser útil para ele. Isso ele não vai guardar na prateleira dele, ou vai ler, sei lá. Não, isso ele vai usar, ele vai me citar. Então, isso é bom para pesquisa, é bom como resultado do trabalho, daquela linha que a gente conversava aqui. Agora, Léo, eu queria que você falasse um pouco também, você como autor agora experiente, você é um autor premiado, entendeu? Já é um autor, enfim, passou por todo o processo editorial, vivenciou, né, os desafios, os frios na barriga. Que conselho você daria aí para esses pesquisadores, para esses novos autores, essas novas pessoas que estão pensando em publicar o livro, estão pensando em transformar a sua pesquisa em livro? Quais conselhos que você daria depois de ter passado por essa trajetória? O que você diria para eles, que muitos vão estar nos assistindo aqui? Sim, o meu conselho é que publiquem, não deixem passar muito tempo. A ciência, ela é muito dinâmica, né? E eu acho que hoje, nos tempos em que a gente vive, mais do que nunca, né? As coisas, elas são muito voláteis, assim. Elas se alteram com muita facilidade e muita intensidade. Se nós formos pensar questão comum aqui do direito, produção de novas leis de microsistemas para tratar do idoso, da saúde, do meio ambiente. Aí, quando a gente entra no meio ambiente, a gente está no meio ambiente. Agora não, agora tem o ramo que é climático, fauna, biodiversidade, florestas, tem micro-universos dentro do micro-universo. Você tem leis específicas, né? Proteção e defesa civil de desastres. Então, as coisas são muito dinâmicas. Como elas são muito dinâmicas, o seu conhecimento ele é útil. E só que ele tem que chegar a tempo e modo. Ele não pode chegar depois. Então, ele vai ser utilizado. Ele é útil, mas ele é útil até determinado tempo. Aí vai mudar. E aí você publica de novo, rever, se for o caso, né? Porque tem gente também, eu tive a oportunidade de trabalhar, de certa forma, meu caso, né? Um pouco diferente porque eu variei. Comecei com áreas protegidas, mas
no contexto de recursos hídricos, de bacia hidrográfica. E depois passei para os conflitos. Eu mantenho a mesma linha, né? Eu estou tratando sempre de água. Mas eu percebo colegas que no mestrado, eles aprofundam os estudos nas etapas seguintes, né? De formação. Então, eles estão tratando de um problema no mestrado e no doutorado eles estão tratando, eventualmente, do mesmíssimo problema e com um aprofundamento maior ou novas visadas, assim. É aquilo. Você produziu, você está até reaproveitando o que você fez no trabalho seguinte, mas isso tudo vai se transformando, vai se transformando. Se você for escrever hoje, provavelmente o livro vai sair diferente. Então, publiquem, se tiverem oportunidade, publiquem de novo, se for o caso. Faz a segunda edição, revisa, mas não deixem de publicar. Esse conselho é casa de ferreiro, espeto de pau, porque o meu conselho é para mim. Eu tô falando aqui em voz alta, depois eu vou ficar com essa gravação para depois de um tempo eu assistir de novo. Para você publicar a dissertação. Para ver se dissertação ou até outras coisas, assim. Hoje eu tenho muitas ideias. Quais são os projetos aí, editoriais aí? Eu tenho feito agora muitas publicações de artigos, né? Muitas não. Quem sou eu para falar muitas, né? Mas algumas, eu tenho agora, eu acho que vai ser a Dialética, vai ser uma obra coletiva. Olha. Vai sair um artigo meu sobre áreas verdes urbanas, que tem muito a ver com recursos hídricos também. Soluções baseadas na natureza, mudanças climáticas. É uma obra coletiva? É uma obra organizada coletiva. por quem? Tem bem, o meu contato, assim, foi por duas profissionais que eu admiro demais, que foi a doutora Cristiana Nepomuceno e a doutora Heloísa Messias. Ela é a primeira, é advogada ambiental e bióloga. Ela é interdisciplinar por... Nossa, E a segunda atua com registro de imóveis, ela é oficial, né? Oficial registradora, e são amigas e convidaram. E esse trabalho eu estou fazendo em parceria com uma colega que chama Tarsila, que é uma referência que tem um livro sobre recursos hídricos. E ela, um outro livro sobre água também, ela fez o mestrado dela em Portugal, a Tarsila. E a gente está fazendo esse artigo em conjunto para essa obra. E outras iniciativas eu tenho produzido. Eu mencionei, né, que não é editora, a editora é do Conselho Nacional do Ministério Público, mas a gente fez um livro, um manual de atuação do Ministério Público de desastres socioambientais e fez um livro doutrinário, Aspectos Doutrinários, livro de 700 páginas, tratando da questão dos desastres. É um tema que eu tenho me dedicado muito. Estou pensando em fazer agora o pós-doutorado, se eu tiver oportunidade, nessa linha. Então tem projetos, né? Interessante. Então a Dialética eu vou bater lá. A gente está sempre à disposição. De vocês. Ô, Léo, e a gente já está fechando, mas eu não queria fechar sem ter a sua palavra também sobre, assim, a sua visão sobre a relevância dos livros, sabe, da literatura acadêmica, para a formação de profissionais, para a evolução do conhecimento. Como é que você vivencia o livro, os livros e a literatura acadêmica? Qual o papel que você enxerga? Olha, eu sou um consumidor, não diria voraz, mas um consumidor diário desse tipo de material, desse comum que eu publiquei. Eu preciso disso. E em tempos de internet, de inteligência artificial, de Instagram, de Facebook, dessas coisas todas, eu adoro a leitura de livro. Eu leio muito o livro hoje e-book, eu sou bem adaptado com o e-book. Não o tablet, o e-book mesmo. Aquele que você lê ali, que fica semanas ali funcionando como Kindle, esse tipo, né? Sim. Eu sou um usuário desse tipo de mecanismo ou livro físico. Os livros acadêmicos eu leio muito físico, porque eu gosto de escrever, tomar nota, mas eu leio no e-book também. Eu acho que isso para mim é muito importante, até para equilíbrio mesmo, porque engraçado como eu percebo hoje, como eu tenho tido dificuldade da leitura de livros físicos e no e-book, embora eu leia muito, eu leio todo dia, mas como eu hoje tenho dificuldade em me manter naquilo, porque essa coisa de consumir só uma imagem passa e vai passando um videozinho, só que no final aquilo consumiu 2 horas, 1 hora do seu tempo e você não fez nada daquilo. Sim. Às vezes se divertiu ali, mas é como o nosso cérebro, aquilo é muito atraente. E o livro, você tá vendo aqui que eu tenho um caderninho que eu ando pra todo lugar com ele. Esse é um livro que você tá escrevendo aí? Eu usei muito para escrever esse. Mas eu tenho o costume de tomar nota, de escrever. E o pessoal até brinca comigo, os meus colegas falam, olha lá, vem o Léo com o caderno dele, ele toma nota de tudo, depois ele lembra de tudo, ele volta lá na data. Meus colegas às vezes comentam isso, amigos, né? Porque eu uso mesmo, porque eu acho que isso, para mim, desacelera.
Então isso é importante para reflexão. Desacelerar o livro ajuda você a ter foco. É muito difícil hoje. Acho que as pessoas estão lendo tanto, só ficam comprando livro, não lê nada, né? Sim. Não leem nada. Eu leio, mas não leio tudo que eu compro. Realmente há uma profusão também, uma facilidade hoje de você ter acesso à informação, né? Mas eu acho importantíssimo. Eu gosto. A minha esposa comenta isso comigo também. Ela sempre fala, olha, você gosta, né, de ler, de não sei o quê. Realmente gosto. Eu me encontro no momento que eu... E não só livros de... Eu tô falando da coisa, isso eu consumo obrigatoriamente, porque eu tenho que ler. Mas eu gosto de poesia, eu gosto de ficção. Eu sempre tô lendo um livro de ficção, um romance. Então... É um livro de direito, um livro de geografia, de biologia e um de poesia. Eu faço assim, de manhã eu leio esses livros acadêmicos, eu tô com a cabeça mais clara. E à noite eu leio o outro pra depois dormir. E é muito bom, né? Pra descansar a cabeça e dormir. É muito bom. Acho que é necessário até você ter uma sanidade, porque é tanta informação e as pessoas hoje estão muito angustiadas, porque elas sentem que elas não estão dando conta de saber tudo o que elas acham que deviam saber no tempo que elas acham que deviam saber. Então, assim, poxa, encontrei, publicou, Vitor, o Leonardo esteve lá no podcast da Dialética, você tá sabendo? Não, mas caramba, eu tinha que saber, como eu não tô acompanhando. Então, essa angústia, essa sobrecarga de informação... que não necessariamente é conteúdo, né? O livro eu acho que ajuda, ele te coloca no ritmo mais devagar. Sim, é o ritmo do conhecimento da ciência. Que é o ritmo humano, né? O ritmo da gente, né? Escrever também, né? Eu gosto de tomar nota, é isso. Sim. Léo, para mim é um prazer estar aqui com você, é uma honra, a sua história é muito inspiradora pra gente. Eu como editor fico honrado de ter participado, mesmo que modestamente, da sua trajetória. Acho que essa visão da editora Dialética, a gente tem muito orgulho de você e a gente ficou muito feliz de você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, inspirando autores, né, inspirando pesquisadores, inspirando profissionais do direito, de outras áreas, a estudar, a se encorajar de colocar a sua pesquisa no mundo, divulgá-la, publicar seus trabalhos. Então, a gente está muito feliz, muito obrigado pela sua presença e queria deixar aqui talvez um espaço final para uma mensagem final sua, que você queira deixar aí para nossa audiência, potenciais autores, outros autores como você. Qual que é a sua mensagem final para os nossos ouvintes e para nossa audiência? Minha mensagem é a mensagem de gratidão, né? Eu que tô honrado, sou eu quem agradece, né, a oportunidade que a Dialética me propiciou, me proporcionou, eu fiquei assim muito satisfeito, fiquei muito feliz com o prêmio, lógico, quem não vai ficar, né, quem não faz um trabalho acadêmico e não fica satisfeito com esse tipo de premiação, fiquei muito feliz, mas eu fiquei feliz sobretudo com a publicação. Quando eu publiquei, eu recebi a informação que o meu livro estava disponível e eu estava viajando na ocasião, eu estava em Tiradentes, e aí aquilo foi uma coisa assim, poxa, o livro está disponível. Então aquilo foi uma realização, assim, é um sentimento de satisfação, não uma satisfação egoísta, assim, de, poxa, hoje também acabou, fiz, e aquela satisfação que dá quando a gente sai do sufoco. Não é nesse sentido, é uma satisfação mesmo de contribuição, né, de serviço, assim, então... Dever cumprido. Então, sou eu quem agradece, para mim é uma satisfação. Ah, que isso, o prazer é meu. Então, foi bom demais. A gente teve a oportunidade, então, de falar de trajetória acadêmica, de pesquisa, falamos do livro, enfim, a sua trajetória tenho certeza que vai inspirar muita gente. Para quem está nos acompanhando, continue acompanhando aqui o podcast da Editora Dialética, os nossos canais, para ter mais conteúdo sobre livros, sobre ciência e sobre pesquisas científicas. Um grande abraço.